Fala, Sérgio, tá me ouvindo? Opa, tô sim. Beleza, entrou na hora. Bom, Boa. seguinte, boa noite para todo mundo. Hoje, a aula aguardada aí da mentoria, uma aula bônus sobre criptomoeda. Eu, particularmente, estou bem ansioso. Não é uma, fala, não é uma coisa que eu entendo. Na verdade, eu não entendo nada. E aí, tenho vontade de entender. Então, chamei alguém que entende de verdade, especialista em criptomoeda. A gente fala Bitcoin, né? Mas é criptomoeda no geral, né? Que é o meu xará, o Thiago, criptonauta. Depois eu vou deixar nos grupos o perfil do Thiago no Instagram, pra vocês seguirem lá. E a aula é sua, Thiago. Vou agradecer mesmo essa aula pra gente aí. E a aula é sua, cara. Compartilha a tela, se apresenta e toca o pau. Opa, tranquilo. Já vou compartilhar aqui a tela já, abrir aqui a apresentação e confirma aí se está todo mundo assistindo aí. Sim. Opa, vamos lá. Eu batizei aí essa aula de a nova economia, né? A criptoeconomia aí, ela vem para mudar muitos paradigmas, lógico. É um negócio que está começando, a gente pode dizer que está engatinhando ainda, então não vai fazer essas mudanças drásticas de uma hora para outra, né? Isso é um processo, não é assim tão rápido. Eu sou Thiago Rocha, eu sou educador financeiro, invisto em cripto aí desde 2019. Resolvi criar esse canal para compartilhar meu conhecimento ali no final de maio. Eu botei aqui junho, mas é porque foi já no finalzinho de maio, então já considero junho de 2021, foi quando eu lancei meu canal no Instagram e no YouTube, né? Hoje eu estou muito mais focado no YouTube, mas eu também faço conteúdo para o Instagram. Pretendo aí trazer muito conteúdo para iniciante, principalmente no Instagram, né? Para a galera que não conhece muito. Mas eu já tenho até um vídeo, uma playlist lá no meu YouTube, chamada Cripto do Zero, né? Que é para o cara que não conhece nada, a pessoa que não sabe nada ainda, ela vem do zero ali, aprende os principais conceitos, pelo menos naquela série de vídeos já aprende o básico. E também sou economista em formação, né? Eu sou estudante de ciências econômicas, vou me formar aí no próximo ano e também levo tudo isso, né? Faz tudo parte de um ecossistema de estudo meu, certo? Então, né, tá até errado esse guia aqui, que eu esqueci de mudar ele. Ele estava com outra coisa, mas porque eu não falo de perfil de investidor, né? Porque vocês já devem conhecer já o perfil de investidor, o Thiago já deve ter ensinado aí a vocês, mas a aula aqui é totalmente focada para cripto hoje. E aí, por que que a gente fala em investir em cripto, né? Primeira coisa que eu vou mostrar é a rentabilidade. Lógico que essa rentabilidade não vem sem risco, né? Então, esse foi o gráfico mais antigo que eu encontrei, com o preço mais antigo do Bitcoin, né? O Bitcoin ele surgiu em 2019, né? Em 2009, perdão, em 2009. Só que a gente só tem dados de valores ali em gráficos desde 2011, que aí foi quando o valor estava ali $8, né? Aí ele chegou a cair para $3, depois de lá para cá está nesse valor que está aí hoje. Então, um ganho percentual de 584.120%, ou seja, uma multiplicação de vezes de 5.841 vezes o patrimônio de quem investiu, né, 10 anos atrás. E ainda tem um caminho a percorrer, né? Lógico que hoje a relação de retorno não vai ser tão vantajosa quanto foi para quem investiu há 10 anos atrás, mas ainda é uma relação que pode ser importante, não só o Bitcoin, mas várias criptomoedas. O Bitcoin surgiu para resolver um problema e outras criptomoedas surgem para resolver outros problemas. Então, existe um ecossistema hoje com milhares de criptomoedas hoje, eu vou falar um pouquinho aí sobre elas também, mas o foco da aula vai ser primeiro ensinar sobre o Bitcoin, o que é uma criptomoeda, como é que elas funcionam, por que tanta gente aí está se interessando por conhecer. Eu vou trazer aqui os fundamentos, né? Estou mostrando aqui os preços também da Ethereum, que é a segunda maior criptomoeda hoje, que tem atraído muito interesse de investidores institucionais aí pelo mundo. E a valorização dela também aí foi de 2.500 e poucas vezes desde quando ela foi lançada, né? O método de lançamento deles foi diferente. O Bitcoin, quem conseguia Bitcoin era só quem tinha computadores, né? Fazendo a mineração, que eu vou explicar para vocês o que é mais para frente. E a Ethereum foi diferente, foi como, não sei se você já conhece aí o termo IPO, acho que o Thiago já pode ter ensinado, foi como uma oferta pública também. Eles criaram os tokens antes para vender. E o Bitcoin não. O Bitcoin ele foi quem tinha poder computacional foi ganhando. Eu vou explicar isso mais para frente. Foi com mineração. Por que investir também, né? Esse gráfico aqui, ele é o gráfico do Banco Central, né? Ele mostra a inflação, a inflação no sentido de aumento da oferta monetária. Vocês vão entender daqui a pouquinho por que eu falo em oferta monetária, porque aqui no Brasil, o que mais tem é imprimir dinheiro, aqui no Brasil. No Brasil e no mundo hoje em dia, né?
Vocês podem ver que durante a pandemia, o que aconteceu? Olha o pico que deu na oferta monetária. Ela deu um salto aqui de 50% de aumento da oferta monetária em coisa de menos de um ano. E isso gera reflexos na economia, gera reflexos no seu poder de compra, no meu poder de compra. E aí, quando a gente está investido em ações ou em criptomoedas, ouro, prata, dólar, enfim, tudo isso pode se beneficiar desses movimentos inflacionários, vamos dizer assim. De mesma forma, o Federal Reserve, né, que é o Banco Central lá dos Estados Unidos, também teve um aumento enorme na sua base monetária, apesar que esse gráfico aqui está até 16 aqui, né? Mas teve um aumento de quase 4 vezes do ano passado para esse, por conta da pandemia. E por que isso não refletiu em tanta inflação para eles? Porque tem demanda por dólar. O dólar é usado no mundo todo. Já o real só é utilizado aqui no Brasil. Então, quando os Estados Unidos imprimem dinheiro, como todo mundo utiliza dólar, todo mundo vai receber essa inflação. Isso respinga aqui dentro do Brasil também. Certo? O que seria a inflação, né? O dinheiro circulando e vamos falar primeiro aqui disso, né? A quantidade de oferta monetária, que foi o que eu falei ali, e os produtos e serviços que foram reduzidos, né, por conta da pandemia. Assim, alguns produtos passaram a ser mais ofertados e outros a serem menos ofertados. Quem vai no mercadinho hoje, eu falo por mim, por exemplo, eu comprava um pacote de frango a 12, 13 reais. Hoje eu tenho que pagar 19, 20 pelo mesmo pacote, coisa de um ano e meio depois. É bizarro, né? A gente pagar 50% a mais tão pouco tempo depois por conta da inflação. E veja que está batendo mais ou menos com o aumento da oferta monetária, que também foi de 50%, certo? Lógico que tem outros fatores que causam a inflação, não é só isso, mas é um dos fatores que causa. Então, como a gente teve um aumento de dinheiro, de quantidade de dinheiro circulando, e também muitos serviços tiveram uma menor produção, às vezes até teve uma produção maior. Por exemplo, o algodão teve uma safra recorde no ano passado, do ano passado para esse. Mesmo assim, faltou algodão aqui no Brasil. Por quê? Como o dólar estava alto, os produtores estavam exportando algodão e só deixavam um pouquinho aqui dentro. Resultado, né? Gera um aumento de custos para a indústria têxtil. O pessoal, isso foi tanto na indústria têxtil, com algodão, foi no setor de construção. Vários setores aí tiveram o aço, né? Como a China reorganizou lá a sua produção e eles focaram muito em questões de médica, por exemplo, isso refletiu em tudo que dependia de matéria-prima lá da China. Então, até carro hoje, o preço subiu muito também, os seminovos também subiram muito, porque eles pararam de produzir carros porque não tinha matéria-prima, por causa dessa realocação, tanto de empresas que quebraram, né, que faltou em oferta, e outras realocações porque era mais lucrativo direcionar a produção para outros produtos. Então, isso também interfere, né, dependendo da cesta de produtos que a gente consome. Então, se eu não consumo aço, para mim, pode até chegar de forma indireta, né, esse valor, mas de forma direta não vai. A alimentação subiu muito de preço. Isso foi perceptível no bolso aí da maioria dos brasileiros, né? Quanto menor for a nossa renda, mais a gente sente esse aumento de preço nos bens de consumo básico, né? Alimentação, combustível, energia, água, tudo isso aí, gás também, que subiu bastante. Outros fatores que influenciaram a inflação foi ter deixado os juros baixos há muito tempo aqui no Brasil, né? Ficou por muito tempo tentando motivar ali a economia, e isso gera saída de dólares para outros países. Quando tem uma saída de dólares que estavam aqui no Brasil especulando, o que aconteceu com o dólar? O dólar dispara. E se o dólar dispara, começa a ficar muito mais caro para a gente fazer importações, começa a ficar mais barato para fazer exportações, e aí muitos produtores preferem exportar carne, exportar frango, exportar soja, tudo. Isso faz com que o preço de tudo que depende disso, né, o óleo de soja, tudo que depende de ácido e tudo que o Brasil exporta, acabou que começou a faltar aqui dentro do Brasil, e isso gera um aumento de preços e reflete depois para o consumidor também. Muito comerciante sofreu bastante aí. Quem é comerciante que lida com esse tipo de material que também compete com exportadores, subiu muito o preço das coisas. O pessoal da área de construção, indústria têxtil, tudo reclamando porque subiu absurdamente os preços. Eu tenho um amigo que é dentista e ele falou que o preço da caixa de luva, né, por conta da pandemia, subiu absurdamente e ele estava se apertando para não repassar esse custo para os clientes. Então, isso foi uma coisa muito comum durante esse último ano aí. A gente não sabe se eles vão mudar essa política. E aí mais fatores também influenciaram na inflação. Instabilidade política. Tudo isso que eu estou falando aqui de inflação vai ter relação lá de por que você ter Bitcoin em sua carteira, tá certo?
a instabilidade política que a gente tem aqui no Brasil, né, essa briga entre os poderes o tempo todo, parece que ninguém quer se juntar para resolver os problemas do país, infelizmente. Também com a insegurança jurídica, né? Muitas empresas deixam de vir para o Brasil por conta disso. Não querem vir para o Brasil porque tanto o sistema tributário é extremamente complexo, como também até a posse de um imóvel aqui não é tão garantida sua quanto em outros lugares. Eu cheguei a ver, eu não me lembro agora qual foi a empresa, acho que foi a Ford, que quebrou, né, aqui no Brasil, e estava um juiz emitindo uma ordem para não demitir os funcionários. Como que vai manter um funcionário se a empresa quebrou? Não tem condições. Então, assim, esse tipo de coisa assim que, infelizmente, não dá para a gente entender que acontece aqui no Brasil. IGPM e IPCA, né? São dois índices aí de inflação muito falados. O IPCA é o de consumidor amplo, que é uma cesta de produtos para, em geral, consumidores em geral. Na minha opinião, ele é bastante distorcido para mascarar a realidade. Então, às vezes, você vê o IPCA está 9%, mas você vai olhar o que você consome, e eu digo assim, 90% da população, o que ela consome não teve um aumento de 9%. A média ali foi 20%, 30%, porque no IPCA tem passagem de avião, tem um monte de coisa que não está ali dentro da realidade da maioria das pessoas. E aí joga o IPCA para baixo, nesses bens. Se houve menos gente viajando, baixou o preço das passagens na época e tudo, e aí mascara, né, o índice, porque é uma cesta de produtos. O IGPM é o que mostra para os comerciantes, né? É mais importante para os comerciantes. O IGPM, ele, se eu não me engano, ele é composto 30% pelo IPCA, acho que 60% pelo esqueci agora o nome do outro, que é só para comércio, né? Então, assim, ele é muito mais focado nos preços de insumos das empresas. E aí, quando você viu o IPCA 9%, o IGPM já estava lá em 40%. Então, assim, olha a discrepância que estava. Como é que isso não vai chegar no bolso do outro? Como é que se o comerciante ele está tendo um gasto 40% maior, pode ter certeza que ele vai repassar pelo menos uma parte disso para o consumidor e vai gerar inflação também para o consumidor no sentido de perda de poder de compra. Eu escrevi aqui esse maçãs x bananas, que é para contar uma historinha breve aí, né, de como é que funciona a inflação. Imagine aí que você está numa ilha que existem apenas 10 bananas e 20 maçãs. Né? Não existe mais nada, não tem como trocar mais nada. Só existe 10 bananas e 20 maçãs. Então, uma troca natural seria cada banana custar 2 maçãs. Você tem 10 bananas, 20 maçãs, cada banana custa 2 maçãs. E aí vem um deus lá, chamado Banco Central, ele cria mais 20 maçãs, e agora existem 40 maçãs e 10 bananas. Então, a gente olhando agora a economia global dessa ilha, cada banana não custa mais 2 maçãs. Cada banana agora custa 4 maçãs, se a gente for fazer uma troca justa de um produto pelo outro. Lógico que aqui é uma coisa bem simples, né? Uma economia é muito mais complexa do que isso, mas só para entender um pouco esse conceito aí da inflação. Só que aí, essas 20 maçãs que o Deus lá criou, ele que está com essas maçãs, né? Não está na economia. Ele criou e está com ele. Então, metade das maçãs que existem hoje estão na mão dele. E aí, se ele quiser, ele pode trocar aquelas maçãs por bananas. E ele está privilegiado, porque ele tem a mesma quantidade que todo o resto da população da ilha tem. Então, ele não precisou trabalhar para gerar aquelas maçãs, então não precisou produzir nada, nem precisou se desfazer de outro produto, né? Ou seja, para conseguir maçã, ele precisava ter uma banana e trocar por maçã. Ele nem precisou disso também, não precisou trocar um produto para conseguir. E ele simplesmente criou, né? Criou com os poderes dele, e é exatamente isso que o Banco Central faz. Ele cria dinheiro ao bel prazer. Quando ele quer, ele cria, quando ele quer, ele destrói dinheiro da economia, dependendo da política monetária que esteja em vigor. E, na maioria das vezes, eles não vão agir pensando na pessoa mais pobre do país, né? Eles vão agir pensando em quem financia lá tudo isso, quem tem essa aproximação com os governos, né? Eu quero dizer o quê? Quem tinha maçãs, por conta dessa criação, agora vai ter seu poder de compra reduzido pela metade. Se eu tinha 2 maçãs, eu não vou mais conseguir comprar uma banana, porque o Banco Central pode vir e dizer que paga 3. Eu já não vou mais conseguir. Então, quem tem banana só vai querer vender por 3, só vai querer vender por 4. E aí, tudo isso, né, porque ele criou essas maçãs de forma artificial, não tinha uma contrapartida que garantisse. O que seria isso? A maçã não foi criada do nada, ele foi lá e plantou as maçãs. E aí que ele conseguiu ter maçãs. Então, ele produziu para chegar até aquela maçã, né? A economia não é um jogo de soma zero. Nesse caso, acaba sendo, porque ele está criando do nada. Mas, em termos reais, não. Se ele queria ter mais maçãs, ele tinha que plantar maçãs. Ele ia ter um trabalho para conseguir gerar novas maçãs, nova produtividade para a economia.
E aí, sempre que ele quisesse, ele também podia fazer mais maçãs, se ele quisesse. E aí, onde é que entra o Bitcoin nessa história toda, né? Onde é que entra o Bitcoin aqui? O Bitcoin ele tem uma oferta monetária limitada a 21 milhões de unidades. Existem 21 milhões, na verdade não existem 21, né? Existem hoje quase 19 milhões, só que o mecanismo de emissão de moedas dele é totalmente conhecido. Ele é previsível. A gente sabe quantas Bitcoins vão ser geradas a cada espaço de tempo. Atualmente, em média, a cada cerca de 10 minutos, são criados 6,25 Bitcoins. Isso dá mais ou menos aí uma inflação atual de 2% ao ano, e vai ser cada vez uma inflação menor, porque existe um negócio chamado halving, que ele reduz a quantidade de bitcoins que foi emitido. Logo quando o Bitcoin foi criado, eram 50 bitcoins que eram gerados a cada 10 minutos. E aí foi reduzindo com o passar do tempo, hoje são 6,25, e ele vai cada vez cortando pela metade, mais ou menos a cada 4 anos. Então, o Bitcoin ele acaba se mostrando uma reserva de valor, do mesmo jeito que é o ouro, quando a gente olha para o longo prazo. Né? O ouro ele é uma reserva de valor para curto, médio e longo prazo. O Bitcoin, por enquanto, eu costumo dizer que ele só se classifica como uma reserva de valor de longo prazo, porque no curto e no médio prazo ele ainda é muito volátil. Então, quem investiu em Bitcoin 3 anos atrás, quem comprou Bitcoin e segurou por pelo menos 3 anos, sempre ficou no lucro, não importa quando ele comprou. Ele pode ter comprado no topo do último ciclo, lá em 2018, e em 2017 e 2018, e ele estaria no lucro hoje, porque ele segurou por mais de 3 anos. Então, quando a gente olha para o longo prazo, é um ativo que está se valorizando. Só que no curto prazo a gente pode sofrer aí com uma perda de 80%. Então, eu posso colocar 100 mil reais hoje e daqui a um ano está com 20 mil só. Então, isso pode acontecer e tem que estar consciente desses riscos quando a gente investe em criptomoedas. Então, é isso, né? O Bitcoin ele vem se mostrando uma reserva de valor por longo prazo. Outro fato que também corrobora com essa tese é que países que tiveram problemas com inflação, que têm problemas com inflação, Venezuela, Argentina, Nigéria, todos esses que estão cada vez gerando mais descrédito em relação à sua moeda, eles pagam um ágio pelo Bitcoin. Então, por exemplo, se o Bitcoin hoje vale 50 mil dólares, mas se você está na Argentina, você vai pagar 60 mil. Porque tem tanta gente querendo comprar que acaba subindo o preço para quem compra de lá. Só que ninguém quer trocar seu dinheiro por pesos argentinos para comprar lá e se aproveitar disso, né? Porque o peso pode se desvalorizar a qualquer momento também. Esse valor que eu falei é hipotético, tá? Esses 50, 60, mas só para vocês entenderem a lógica. Mesma coisa dólar. O dólar lá, eles têm uma limitação, que só pode comprar 200 dólares por mês. E aí, para você comprar mais, tem que comprar no mercado negro. E aí não vai pagar o preço do câmbio, né? Imagine que hoje o dólar está 5,30. Acho que está 5,20, né? 5,20 o dólar. Só que aí o governo vai lá e diz, só pode comprar 200 reais de dólar por mês. E aí vai criar-se um mercado secundário, um mercado negro ali, onde as pessoas vão negociar, só que o preço não vai ser 5,20, vai ser 7 reais o dólar. Não vai ser porque quem está comprando ali é porque não pode comprar de outra forma. Mesma lógica foi com o Bitcoin nesses países, inclusive, se eu não me engano, proporcionalmente, eu acredito que a Nigéria é o país que mais utiliza Bitcoin como moeda de troca. Então, assim, não só o Bitcoin, mas as outras criptos também possuem um modelo previsível de emissão de suas moedas. Cada um tem sua particularidade. Algumas redes são mais centralizadas, outras descentralizadas. Eu vou contar o conceito de centralização e descentralização daqui a pouco. E eu acredito que alguns desses ativos, né, a maioria vai acabar... Primeiro que tem muito golpe também, né? Então tem que ficar atento. Segundo que a maioria desses ativos não vão conseguir ganhar a disputa, né? É que nem qualquer empresa, por exemplo. Uma empresa pode ser até boa, mas por algum motivo a outra era melhor e essa outra empresa não consegue crescer por conta disso, às vezes até fecha o negócio ou entra em prejuízo, enfim. Mais ou menos a mesma lógica ali. Não vai ter espaço para todos, né? Vai ter espaço para muitas, mas não vai ter espaço para todas. Contanto que ela tenha uma solução e esteja inovando em algum sentido, vai ter espaço para essa criptomoeda. E, assim, na minha opinião, a gente está diante de oportunidades únicas de investimento, porque as criptomoedas ainda estão no começo. Se a gente for imaginar aí daqui a 10 anos, e eu falo isso porque imaginem o que era a internet lá na década de 90. Eu lembro, eu sou novo, mas eu já mexo com computador desde que eu tenho 5 anos de idade, né? Então, ali na época de 98, 2000, a internet era discada e tudo, era terrível de utilizar, era um negócio muito complicado até de se acessar a internet. Até os sites também não tinham essa interface tão boa. Hoje a gente faz tudo pela internet. Assim, nem se compara, são 20, 30 anos aí que mudaram completamente a vida das pessoas. E eu acredito que a gente está diante de uma tecnologia que tem o mesmo potencial que a internet tinha naquela época. E a gente está... É como se a gente estivesse na década de 90 agora falando da internet. É mais ou menos essa a ideia das criptomoedas. E por isso que ela se torna uma oportunidade única de investimento, só que assim, sempre com muita responsabilidade,
porque é um negócio de altíssimo risco, muito volátil, tem que estar acostumado a ver o seu patrimônio ali subir e descer. Então, assim, depende do perfil da pessoa, né? Eu costumo até brincar com alguns amigos meus, digo, ó, deixa pelo menos 1% ali. Se botar 1% do patrimônio, já tá bom. Quem fez isso 10 anos atrás, hoje já está rico com o saldo do Bitcoin. Então, assim, se der errado, você perde 1%. Se der certo, você pode ter um ganho aí ilimitado. Então, dá para você se expor dessa forma. Se você for mais conservador, coloca um percentual pequeno do patrimônio. Simplesmente isso. Um percentual que você acredite que não vai fazer você perder seu sono. É basicamente isso. Eu tenho um percentual altíssimo em criptomoedas, mas eu estudo isso todo dia, eu tenho noção do risco e estou trabalhando com isso. Então, assim, é outra história, né? Tem que estar acostumado, tem que estar sabendo com o risco que está lidando, porque acontece teve até uma queda agora recente em maio, e de você ver o patrimônio cair lá 30%, 40% do seu patrimônio global. E aí quem tá disponível para ver isso, né? Quem quer ver essa queda acontecendo e fazer parte da sua tese de investimento, não conseguir prever esse tipo de queda. Então, tem que estar acostumado com a alta volatilidade desse mercado quando se investe nele. Né? E como qualquer investimento em renda variável, nada garantido. Então, é muito importante ter um plano, ter consciência dos riscos, né? Ter um gerenciamento de risco para fazer tudo com tranquilidade. Pode ser que você enriqueça com os investimentos? Pode ser. Mas eu acredito que você ter os pés no chão e fazer de uma forma que tenha tranquilidade, vai continuar seu trabalho, vai fazendo suas coisas, é muito mais saudável do que achar que vai fazer uma aposta e vai resolver a sua vida financeira de uma hora para outra. Então, sempre com muita responsabilidade, quem for investir, ter noção dos riscos e também saber até onde se aguenta, né? Ficar tranquilo com essa volatilidade, né? E a gente traz aqui o tripé dos investimentos, rentabilidade das criptomoedas, o potencial de rentabilidade é altíssimo, a liquidez é altíssima, você troca na hora que quer, instantaneamente, mas quando a gente fala em segurança, em nível de risco, nós também estamos num nível altíssimo de risco, né? No caso, a segurança aqui seria considerada como baixa. Dá até para discutir isso, mas quando a gente fala em nível de risco de perder dinheiro, né, com o investimento, com certeza, o que tem de gente aí que acaba entrando no mercado sem nem entender direito o que está fazendo e perde dinheiro. Já vi gente aí que colocou mais de 1 milhão sem saber o que estava fazendo direito e perdeu quase tudo. Então, assim, tem que tomar cuidado com o que faz, porque tem coisa que a pessoa vai mexer ali e pode ter uma perda de 90%, 95% em pouco tempo. E aí, quem quer lidar com esse tipo de perda, né? Tem que fazer o gerenciamento de risco adequado para não sofrer com esse tipo de situação, diversificação e tudo mais também, para que, caso acabe errando, né, em alguma situação, esse erro não acabe com todos os seus investimentos. Então, vamos lá. O Bitcoin foi a primeira criptomoeda a ser criada. O white paper é de 2008, mas ela foi lançada acho que foi 3 de janeiro de 2009. Se eu não me engano, a data foi essa. Foi a primeira criptomoeda a ser criada, mas ela não foi criada do nada, né? Essa discussão, ela já vinha de muito antes. Qual é a ideia? O problema dos modelos centralizados, o que é um modelo centralizado? Em que você tem apenas... Aqui, eu vou mostrar essa imagenzinha aqui. O modelo centralizado é esse modelo A aqui, é o primeiro modelo. Que é o quê? Todo mundo está utilizando um banco de dados só. Está tudo indo para um lugar só. Então, quando a gente usa um banco, é um modelo centralizado, porque tem uma empresa por trás ali, que é o banco, e nossos dados estão sob gerenciamento dele. Então, quando a gente usa qualquer computador, por exemplo, e eu quero mandar uma foto para um amigo, uma coisa assim, eu posso mandar o original ou eu posso criar uma cópia e mandar. Então, imagina que digitalmente é exatamente isso que aconteceria com o dinheiro se ele fosse feito de forma centralizada, se for de forma descentralizada, sem que tivesse um mecanismo que impedisse isso. Então, é o que eles chamam de gasto duplo. Quer dizer que seria muito fácil alguém usar dinheiro digital e eu vou mandar, eu tenho R$100, mas eu dou um copiar-colar, mando 100 para o Thiago, 100 para a Eliana, e vou mandando 100 para cada um. Eu só tinha 100, mas já mandei 500 para os outros. Então, eu estou criando dinheiro do nada. Por que em organismos centralizados, como bancos, isso não acontece? Porque eles têm o controle, eles têm um banco de dados dele, com todas as informações dos clientes, e sabe quanto cada um tem de saldo. Então, quando fulano faz um pedido de transferência de R$100 para ciclano, ele tem que ter aqueles R$100, o sistema lá, o banco de dados, vai mostrar que ele tem os R$100, e esses R$100 vão ser deletados da conta dele e vão aparecer na conta da outra pessoa. É basicamente isso. Só que como é que iria fazer isso sem ter alguém controlando isso? Esse é o problema que o Bitcoin veio resolver. Como que a gente vai resolver isso? De conseguir fazer de uma forma que a gente não dependa do intermediário, né? No caso, o banco é o intermediário. Então, como é que a gente vai passar dinheiro digital para uma outra pessoa de forma confiável, sem que ocorra essa facilidade de copiar e colar ele? Assim, é um conceito muito matemático, né, de ciência de computação, é um negócio tão complicado que começou a ser discutido ali, acredito que na década de 80, foi de 90,
e só foi ser resolvido em 2008. Então, assim, é uma coisa que demorou muito para eles chegarem num modelo descentralizado que fosse seguro o suficiente para que a gente pudesse, imagine assim, hoje, quando a gente quer transferir dinheiro de forma digital para qualquer pessoa, a gente precisa ter uma conta bancária. Então, a gente precisa de um intermediário. Agora, imagine se fosse possível, a gente, mesmo jeito que eu dou uma nota de 10 reais para uma outra pessoa, quer dizer, eu estou entregando 10 reais para outra pessoa, não precisa ninguém estar ali intermediando essa negociação. Eu entrego os 10 reais, ele sabe que ali são 10 reais, ele aceita os 10 reais e pronto. Então, imagine que pudesse fazer isso de forma digital, sem precisar passar por um banco. Esse é o problema que o Bitcoin veio resolver. Então, eu poder negociar com outras pessoas, transferir dinheiro para outras pessoas, sem que eu precise que um banco exista. Não precisa de nada disso. Inclusive, o próprio Pix pode acabar resolvendo isso também, né? Vamos dizer que o Banco Central iria ser um intermediário ainda, mas já ia ser um intermediário a menos, né? Com o Pix, porque com o Banco Central lá, usar o Pix, eu posso mandar direto para a pessoa, talvez não precisasse ter uma conta bancária, a gente podia ter uma conta no Banco Central, e não uma conta em um banco, já que agora tem esse sistema do Pix, né? Mas eu não sei se eles vão chegar a desenvolver dessa forma. De todo modo, iria ter um intermediário que é o Banco Central. No caso do Bitcoin, não é que não tenha um intermediário, é que é uma rede distribuída, é uma rede... vamos lá, como é que eu vou explicar isso para vocês? O Bitcoin, quando a gente tem um servidor, um banco qualquer, ele tem lá vários computadores que estão armazenando dados. É assim com bancos, é assim com dados do Google, por exemplo, que guarda nossos dados aí, Facebook, Amazon, tudo isso que guarda nossos dados, eles têm servidores e servidores, armazéns e armazéns que servem apenas para armazenar dados. Só que está tudo na mão de um dono. E o que é a descentralização? Em vez de ter um dono com a cópia desses dados, existem milhares de donos, né? São, sei lá, no caso do Bitcoin, acho que são mais de 9 mil donos. Então, existem mais de 9 mil sistemas de computador espalhados pelo mundo que estão armazenando a cópia daquele dado. E aí, a gente pergunta, mas então alguém poderia fraudar esse dado, né, e tal? Não consegue, por quê? Para que aquele dado da pessoa seja aceita, precisa que a maioria concorde que aquele dado é correto. Então, se alguém vai lá e adultera algum dado lá do sistema, ele vai ter que, pelo menos que 50%, né, além dele, 50% da rede concorde com a adulteração que ele fez. E não tem como você fazer isso se você nem conhece quem são essas outras pessoas que estão utilizando, né? A boa parte delas são anônimas. Então, a ideia da descentralização, ela traz muito o quê? Tolerância a falhas, né? Então, assim, para ter um problema na rede, no caso de um banco, basta cair o servidor. A gente já viu o Pix, já teve falha, já teve momentos de falha aí por várias vezes. O Bitcoin não, o Bitcoin nunca caiu. O Bitcoin nunca ficou sem funcionar, certo? Então, assim, para ele ter um problema de parar a rede, vários componentes, no mínimo, né, 50% mais um, teria que falhar ao mesmo tempo. Teria que ficar sem funcionar ao mesmo tempo. Para talvez ter um problema. Na verdade, o Bitcoin ele tem um mecanismo de autoajuste, né? Que ele consegue se ajustar mesmo quando computadores têm problema. Então, vamos dizer que tem 10 mil computadores, 5 mil deram um problema. Ele consegue se ajustar para a rede funcionar com 5 mil. Ele se autoajusta. A rede fica menos segura porque tem menos computadores, mas ele consegue se ajustar. Então, mesmo que tivesse só um computador, ele conseguiria funcionar. E lógico que seria mais fácil ter um ataque, né, nesse sentido. A resistência a ataque também, a descentralização. Então, ele não possui um ponto central sensível, né? Então, assim, torna caro atacar. O que é isso? Se eu vou fazer um ataque a um servidor do banco, basta que o hacker invada aquele sistema. No caso do Bitcoin, ele não consegue invadir, como eu falei. Precisa que a maioria da rede concorde com a modificação que ele faça ali na rede. Então, ele não precisa atacar uma pessoa só. Ele tem que atacar a maioria da rede para ele conseguir modificar alguma coisa. Então, é extremamente caro fazer um ataque no Bitcoin e em várias outras criptomoedas. E a resistência com Lu, que é a mesma lógica, né, que eu falei, é muito mais difícil para pessoas que não se conhecem conseguir se organizar para fazer um ataque de maioria. Esses nomezinhos que eu botei aqui, o DigiCash, BitGold, BitMoney, são outros nomes, né, que tentaram criar, seria o Bitcoin antes, né, como se fossem as fases primitivas do Bitcoin, que foram usadas até para se basear e foi desenvolvendo aos poucos, né? Então, descentralização é isso que eu falei. A blockchain é exatamente uma rede, né? Lembra que eu falei do banco de dados? O blockchain é um banco de dados distribuído. Então, cada computadorzinho desse que está espalhado no mundo, ele é um nó da rede. A gente chama de nó da rede. Então, é alguém que está responsável pela segurança da rede, da descentralização. E aí, o funcionamento da blockchain, o que é? Todas as transações, todas as informações, elas são armazenadas em blocos. Então, os dados são armazenados em blocos e são protegidas por criptografia. E aí, o nome é blockchain, que seria a tradução cadeia de blocos, porque todo bloco ele é ligado ao bloco anterior. Para que, por exemplo, já existem 5 blocos.
Então, quando eu quero fazer um sexto bloco, primeiro eu tenho que confirmar que todos os outros 5 blocos são corretos. E aí a maioria da rede tem que dizer, olha, os 5 blocos que você informou estão certos, então você pode criar o sexto. Se a rede disser que não está certo, não vai ser criado o sexto bloco. Então, assim, tudo é um sistema computacional que funciona para ter o quê? Um servidor, um banco de dados, de forma distribuída pelo mundo. Então, você tem essas vantagens dele ser mais tolerante a falhas, mais resistente ao ataque, mais resistente a conluio e várias outras vantagens também. Tem as desvantagens também, porque é muito mais fácil manipular um sistema. Quando eu digo manipular, assim, você tem uma empresa por trás. É muito mais fácil de ter um sistema mais funcional quando a gente tem uma rede centralizada, que uma pessoa consegue controlar tudo ali. Quando você tem toda essa descentralização, é mais complicado de você ter melhorias e tudo mais, porque tem que ter uma concordância de todo mundo. Por um lado, isso traz mais segurança, por outro lado, talvez seja mais difícil de acelerar a inovação, a não ser que vários participantes ajudem, né? Que é o que acontece hoje. Tem milhares de desenvolvedores de programas aí no mundo, cientistas da computação, os caras PhD, matemático, engenheiro, todo mundo aí reunido que contribui não só com o Bitcoin, mas com várias outras redes, trazendo sempre inovações que vão fazer parte do nosso dia a dia. Já tem coisas que fazem parte, inclusive, esse modelo de blockchain, ele é perfeito para ser utilizado em sistemas de cartório, por exemplo, armazenamento de dados. Então, por exemplo, imagine que você vai comprar um imóvel hoje, vai pagar 200 mil. Quando transferir para o seu nome o imóvel, vai pagar uma taxa ali de 3%, por exemplo. Vai pagar 6 mil reais. Se aquele imóvel tivesse registrado, não num cartório, mas registrado numa blockchain, que é até mais seguro do que um cartório, você ia pagar 50 reais para fazer essa mesma transferência de posse. Então, assim, a tendência, eu acredito, como a gente tem um cartel aqui, né, um lobby muito forte de cartório, eu acredito que eles vão utilizar a tecnologia, mas os custos não vão reduzir tanto assim, né? Eles vão aumentar a margem de lucro deles, mas os custos eles não vão, acredito que eles não vão reduzir esses custos para os clientes, não. Mas é tudo um passo, né? Isso vai demorar ainda, daqui a uma década ou duas, que a gente começa a ver as melhorias de fato. Outro exemplo da blockchain, utilizar em eleições. Tem até empresas brasileiras que estão desenvolvendo soluções, inclusive conversaram já com o TJSE, para ver se eles implementam uma solução de blockchain no sistema eleitoral brasileiro. Com certeza não daria para fazer isso em 2022, provavelmente também não em 26, talvez em 2030 conseguisse. E qual é o lado bom da blockchain? Você consegue fazer as coisas de uma forma que, ao mesmo tempo, é transparente e privada. Então, quando eu emitir, vamos dizer, o sistema de voto, eu emiti o meu voto. Eu consigo depois, quando chegar em casa, olhar se o voto que eu fiz foi realmente computado para quem eu votei. Eu consigo ver isso de forma transparente. Hoje a gente não consegue saber isso. A gente tem que confiar que o sistema lá é um sistema honesto. De mesmo modo, ninguém pode olhar isso, porque eu vou ver um código lá. O que a gente vai ver lá não é meu nome, não tem nada disso. É um código lá, um monte de letra, de número, que ninguém entende nada, não tem como saber. Só que vai saber vai ser você mesmo, porque você que sabe qual é o seu código. É mais ou menos isso, a lógica da blockchain. Então, assim, quais são as vantagens do Bitcoin, né? Tem outras vantagens também. É prático, porque basta ter internet para usar ele, o alcance é global. Então, quando você quer transferir para qualquer lugar do mundo, hoje, eu quero comprar dólares, eu vou viajar para a Europa, vou viajar para os Estados Unidos, sei lá. Eu vou ter que fazer um câmbio, né? Se eu não tiver conta internacional, vai ter que ter uma outra conta lá, e aí eu pago uma taxa de câmbio, paga IOF, paga não sei o quê, e tome taxa para cima da gente. E o Bitcoin não. Você está em qualquer lugar do mundo, você acessa o Bitcoin. Se você quiser, até você passa seu número, sua chave para alguma pessoa que você confia, que está do outro lado do mundo, e ele acessa imediatamente o seu saldo. Então, eu quero transferir um dinheiro, não só Bitcoin, né? Qualquer criptomoeda. Eu quero transferir para qualquer pessoa do mundo, eu consigo transferir na hora que eu quiser. Não preciso de autorização de ninguém também, né? Ou seja, sem burocracia, não tenho que ir num banco para ir atrás de outro, para ir atrás do cara do câmbio e tudo mais. Nada disso. Transfiro para o outro, não preciso de autorização de ninguém, só eu mesmo que vou lá e faço. Ninguém pode confiscar também, não é possível. Se você souber fazer sua segurança, é impossível de ser confiscado. Segurança, ela é protegida por milhares de computadores, né? A rede é confiável, porque não tem como falsificar, né? Eles fizeram um mecanismo de uma forma que não tem como ter o gasto duplo, né? Foi como eu disse, né? Eles levaram aí mais de 20 anos para conseguir resolver, né? De forma pelo computador, como não haver o gasto duplo. E aí chegaram nessa solução aí do Bitcoin. Na verdade, ninguém sabe ainda quem criou, né? Haviam discussões em fóruns, né? Já havia vários anos eles discutindo como é que melhoraria, como é que fazia isso, como é que fazia aquilo. E aí chegou nesse nome chamado Satoshi Nakamoto, e na verdade é um pseudônimo, né? É um cara anônimo, a gente não sabe quem é, não sabe nem se é um grupo, em vez de ser uma pessoa. Então, assim, até hoje muito se especula quem é esse cara, quem pode ser esse cara.
e ninguém sabe ainda ao certo, né? Tem palpites, mas ninguém sabe ainda ao certo. Que é outra vantagem. Vou dar um exemplo. Tem uma criptomoeda chamada Monero, que ela é focada em dar privacidade para os usuários. É uma faca de dois gumes, né? A privacidade ela pode ser usada para fazer transações ilícitas, né? O pessoal que mexe com droga, por exemplo, o tráfico de droga. Por outro lado, vou dar um exemplo prático. Imagine que você está participando de um leilão. E aí, como a blockchain é pública, todo mundo consegue ver. Na hora que você faz você faz a sua oferta lá no leilão, eles vão ver lá qual foi o endereço que fez a oferta. Ele pode ir lá na blockchain, jogar o seu endereço e descobrir quanto você tem de saldo naquele endereço. E aí, se o cara no leilão descobre quanto eu tenho de saldo, eu perdi minha vantagem. Como é que eu vou lançar um blefe para cima dele? Como é que eu vou pressionar ele no leilão se o cara sabe exatamente quanto eu tenho? Entendeu? Então, esse é um exemplo de que a privacidade pode ser uma coisa boa, mas também pode ser usada para o lado ruim. Apesar que tráfico, coisas ilícitas, na verdade, a moeda que mais é utilizada para isso hoje é o dólar, né? Então, a gente vai falar, porque o Bitcoin dá para usar, não sei o quê. O dólar usa muito mais, é muito mais usado para isso do que o Bitcoin. Inclusive com a anuência dos próprios bancos e tudo mais, né? Quando tem muito dinheiro envolvido, a gente sabe que essas coisas são desse jeito. Privacidade, né? Por que eu botei um asterisco aqui? Os dados são públicos, mas são códigos. Então, assim, só quem vai saber quanto você tem de saldo naquele endereço é quem sabe o seu endereço. Só quem vai saber o seu endereço é quem enviou alguma coisa para você. O cara pode até saber quanto você tem naquele endereço. Só que, de todo modo, você também pode transferir para outro lugar, né? E tem como fazer transações privadas também para mascarar onde está o seu saldo. Então, assim, quando diz privacidade, se você só está recebendo ou negociando com pessoas que são de sua confiança, não tem nenhum problema, né? E ali é um saldo de uma determinada criptomoeda, né? Cada criptomoeda tem sua rede. Então, ele pode até saber o seu saldo daquela rede, mas não vai saber o seu saldo da outra. Mais ou menos isso. E tem como eu disse, tem como tornar mais privado. Tem moedas que fazem embaralhamento lá de endereços e tudo mais. É uma conversa um pouco mais complexa, mas tem como sim esconder o seu saldo nesse sentido. Irreversibilidade, né? Não pode desfazer o pagamento, né? Às vezes, quando a gente tem um problema com um banco, uma coisa assim, isso aqui para algum pode ser bom, para outros pode ser ruim. Isso é ótimo para comerciante, né? Para a pessoa que quiser aplicar um golpe no comércio, uma coisa do tipo, não vai ter como aplicar. Mas tem gente que, qual é o problema de cripto também? Cometeu um erro, perdeu dinheiro. Esse é o problema. Então tem que tomar muito cuidado, tem que aprender como usa, como mexe, para não cometer erros, porque se cometer erros, muito provavelmente vai perder o seu dinheiro numa transferência, por exemplo. Tá? Código aberto, isso aqui é uma vantagem para mim excelente. O que é isso? O código do Bitcoin ele é totalmente aberto. O que é código aberto? Tem lá sites que desenvolvedores conseguem acessar todo programa, né? O Bitcoin ele é um programa de computador. E todo programa de computador, ele tem um código. Ele foi escrito, né, na linguagem lá, o cientista da computação foi lá e fez. E aí, qualquer programador, ele tem acesso ao código do Bitcoin. Ou seja, qualquer um pode pegar aquilo e sugerir melhorias. Lógico, também pode ser que qualquer um consiga fazer ataques analisando o código. Ele analisa o código, encontra uma brecha e consegue fazer um ataque. Até hoje, ninguém conseguiu fazer um ataque. Tiveram alguns ataquezinhos assim, mas nada, tudo muito simples, nunca deu em nada. Então, tem muito mais gente querendo melhorar a rede do que gente conseguindo, de alguma forma, destruir. A maior prova disso, por exemplo, eu falei aqui da Monero, o governo dos Estados Unidos, eles estão oferecendo, acredito, acho que $625 mil para quem conseguir quebrar a privacidade da rede. Ou seja, nem o governo dos Estados Unidos consegue quebrar a privacidade da rede da Monero, para ver o nível de segurança que é a programação lá, mesmo sendo código aberto. Então, assim, é coisa assim de outro nível mesmo. É um pessoal muito capacitado que fica por trás dessas coisas. Inclusive, o cara que criou a Monero, ele foi preso, acho que foi, tem um mês ou dois, eu acho que ele estava morando na África do Sul, aí disseram que ele tinha feito sonegação ou alguma coisa lá de uma empresa que ele teve. Sinceramente, eu não acredito nessa história, eu acredito que ali foi o governo que quis pegar ele porque não estavam conseguindo destruir a privacidade da rede. Então, assim, para o governo criar acusar alguém de alguma coisa, é só ele querer, né? Um governo com o poder que os Estados Unidos têm, a gente sabe aí, né? Já fizeram muita coisa aí no mundo, criou guerras e tudo mais. Então, a gente sabe que os caras têm poder para isso. Não dá nem para acreditar que realmente foi um crime que o cara cometeu. Eu acredito que é muito mais provável ser realmente uma perseguição porque não conseguiram quebrar a privacidade do código. E aí, quais são as desvantagens do Bitcoin, né? Ele tem uma baixa capacidade de escalar. O que é escalabilidade? Quando a rede começa a ficar muito estressada, muita gente querendo fazer transação ao mesmo tempo, ele não consegue fazer. Então, vou dar um exemplo. No começo do ano,
a rede ela não estava conseguindo fazer transações. Se a gente fazia uma transação, levava uma semana para a transação acontecer, porque ela tem baixa capacidade. Mas isso é um problema? Não é, porque o Bitcoin ele é muito visto mais como uma reserva de valor. E tem outras criptomoedas que você usa que eu transfiro o meu saldo para qualquer pessoa do mundo em menos de um segundo, na hora que eu quiser. Eu transfiro, ela recebe, tchau, já foi, já está resolvido. Não tem problema nenhum, você consegue fazer na mesma hora. Tem várias moedas que já fazem isso, só que o Bitcoin ele opta por ele quando ele conseguir fazer isso, ele quer fazer de uma forma mais segura possível. Então eles por enquanto estão com essa limitação de quando a rede se estressa, a transação não é rápida. Hoje não está estressada. Se eu for fazer uma transação, vai chegar em segundos. Mas se tiver um pouco estressada a rede, ela já demora um pouco. E isso gera taxas altas. Porque quanto mais estressada está a rede, a gente pode escolher, não, eu quero pagar uma taxa mais alta para fazer minha transação e eu ganho prioridade, né? Que eu acho que é uma desvantagem. Tem outras moedas que não são assim. Quem fez o pedido primeiro vai pagar a taxa igual para todo mundo, que é o caso da Cardano, por exemplo. Mas o Bitcoin, ele é assim. Quem pagar a taxa um pouco mais alta tem prioridade na sua transação. Baixa aceitação, né? Poucos lugares, por enquanto, aceitam. Alta volatilidade, tem dificuldade de ser usada como moeda. Então, aqui é um ponto importantíssimo. Inclusive, né, é impossível uma criptomoeda ser adotada como moeda se ela não possui estabilidade. Porque, primeiro, que quem vai trazer uma maior adoção vai ser comércio, né? E comércio quer previsibilidade. A gente também quer, né? Quer ou não, se a gente for olhar para o real, né, o poder de compra que a gente perdeu aí, né? É melhor estar no Bitcoin do que estar no real. Mas é muito volátil, né? Então, como é que eu vou lá, vendi minha TV? Aí ele me deu um Bitcoin. Aí, no outro dia, com esse mesmo Bitcoin, eu não consigo mais recomprar a minha TV. Eu tenho que comprar só um rádio, por exemplo, porque o Bitcoin caiu de preço demais, entendeu? Não tem como utilizar isso como moeda. Ele precisa de estabilidade. Pode ser que com a adoção, daqui a alguns anos, ele fique muito mais estável. Mas eu acredito que já existem outras soluções para esse problema da volatilidade, outras criptomoedas que são estáveis, então, ou que trabalham de forma indireta com moedas estáveis também. Então, já é outro problema que já está... Tudo aqui que eu estou falando de desvantagem, já tem criptomoedas que resolvem esses problemas. A dificuldade de manejo, né? Na verdade, assim, o Bitcoin é fácil de usar. Só que não é tão simples. Não é uma coisa que eu vou chegar para alguém, entregar, a pessoa está lá usando. Precisa de algumas aulas para ela entender como é que utiliza com segurança. Então, não é tão simples quanto pegar uma conta bancária. Apesar que, se a gente for olhar assim, pega qualquer pessoa que não está acostumada a usar internet banking, né? Também não é tão simples para ela aprender a utilizar. Leva alguns dias para ela entender como é que funciona tudo aquilo. Então, a lógica é quase a mesma aí, só tem que saber, né, as características lá de tudo que é feito. Mas uma transferência não é muito diferente de um Pix, não. Você vai pegar uma chave, que é o endereço da pessoa, como se fosse a chave Pix, e vai fazer a transferência para a pessoa. É bem simples assim, só que esse endereço, ele é um código, né? Então, como é um código, tem gente que fica com medo e tal, mas aí tem técnicas, né? Tu confere lá os primeiros dígitos e os últimos, que aí já está tudo certo, já consegue fazer a transferência, é só fazer as coisas com calma, que tá tudo certo. É só saber o que está fazendo. Essa é a questão. Sabendo o que está fazendo, não tem grandes mistérios. Em poucas horas ali, mexendo, a pessoa consegue ficar craque já em tudo, sabendo o que está fazendo, né? Hackers e vírus, né? Então, assim, como é uma coisa digital, a gente sempre vai correr o risco, né, de estar com o computador infectado, uma coisa do tipo. Apesar que existe forma de guardar o Bitcoin sem ter contato com a internet. Existe isso já. Então, só que aí vai ter que pagar um pouquinho, né? Tem que comprar o dispositivo. Mas não é muito caro, não. Acho que um dispositivo desse mais barato deve estar uns R$ 300 aí. Para quem investe, né, para longo prazo. De todo modo, tem como guardar também de forma segura, tendo conexão com a internet, né? Essa questão de você usar sem conexão com a internet é para ficar mais seguro ainda. Mas se você utiliza um computador, que você sabe que você só utiliza para acessar sites seguros, não clica em qualquer coisa, então você está seguro, não tem por que estar se preocupando, né? Até porque tudo que você utiliza nas criptomoedas, você pode ter senha e pode ter fator de autenticação. Então, por exemplo, eu tenho criptomoeda, eu tenho o dispositivo que fica fora da internet. Mas eu também tenho dentro da internet, eu tenho criptomoedas dentro da internet e eu utilizo com o fator de autenticação. Então, qualquer conta que eu precise acessar no meu notebook, eu preciso confirmar no meu celular antes. E não tem como acessar sem confirmar pelo meu celular. E aí tem que estar com o meu celular em mão, porque eu nunca deixo o celular conectado na mesma rede do computador, justamente por conta disso. Outro problema do Bitcoin, ele se tornou obsoleto, né? Tem as altcoins. O que são altcoins? Todas as moedas que não são Bitcoin são chamadas de altcoins, né? Eles reduziram o nome Alternative Coins e aí chamam de altcoins toda moeda que não é o Bitcoin. Incerteza jurídica, né? Que os governos podem trabalhar o desenvolvimento aí do ecossistema. Por quê? Qual é o principal intuito ali do Bitcoin?
é devolver o poder do dinheiro para a população. É por isso que eu dei aquela aula lá no começo sobre inflação. Porque como é que eu tenho meu dinheiro, que eu trabalho, eu suo para conseguir conquistar o meu dinheiro, e aí vem o governo e imprime mais dinheiro lá, e eu perco o poder de compra porque o governo foi lá e imprimiu dinheiro. Então, quer dizer, eu vou ter que cada vez trabalhar mais para conseguir manter o meu padrão de vida, porque tem um governo lá imprimindo dinheiro, ou porque estão tomando outras consequências. E com a criptomoeda, não. Você sabe exatamente, matematicamente, até onde vai o poder de compra da criptomoeda. Você sabe quanto vai ser emitido e quando vai ser emitido. Então, se tudo isso está transparente, você já sabe o que esperar daquela moeda. Tanto nesse sentido, quanto no sentido de, talvez, eles querem proibir a utilização de criptomoedas. Justamente por quê? Porque o desenvolvimento do ecossistema de criptomoedas vai fazer com que, por exemplo, bancos se tornem inúteis daqui a alguns anos. Claro, quem quiser utilizar de forma... eu não quero, por exemplo, tem gente hoje que guarda dinheiro debaixo do colchão, guarda em cofre em casa. Ele prefere fazer a própria segurança. Então, quem quer fazer a própria segurança do seu dinheiro vai preferir utilizar criptomoedas. Quem não quer estar se preocupando com isso vai continuar utilizando bancos, continuar deixando dinheiro na mão dos outros. Então, outro pilar das criptomoedas é esse. É você ser dono do seu dinheiro. É você que manda, você que faz o que quiser com ele. Não tem que pedir autorização de ninguém para nada. Pouca gente sabe, mas o dinheiro que a gente tem no banco não é nosso. O dinheiro é do banco. Ele está sob custódia com o banco. Se o banco quebrar, eu imagino assim, imagina que o Itaú quebre. Vocês acham que o FGC vai ter condições de cobrir? Não vai, ele não vai conseguir. O Itaú é um banco muito grande. O FGC só cobre 1, 2% aí do valor que tem de investimentos. Não tem condições, ele não quer. Se um banco médio, um banco grande quebrar, o FGC não vai cobrir e você vai ficar sem seu dinheiro. Como aconteceu na época de Collor, que teve o confisco da poupança lá com Collor, e muita gente se suicidou por conta disso, né? Depois recuperou, mas levou anos. Então, assim, alguém está preparado para isso? Lá nos Estados Unidos já teve confisco de ouro também. Então, assim, tem que tomar cuidado. O governo não se brinca, não. E eu não estou falando do governo atual, né? Mas pode ser um governo futuro. Qualquer governo pode acabar aí congelando sua conta, por exemplo. O governo do chinês, eles já estão falando em criar um dinheiro com prazo de validade. Tem noção do que é isso? Eu trabalho, conquisto meu dinheiro e eu não posso nem guardar o meu dinheiro. Eu sou obrigado a gastar por conta do prazo de validade. Olha o nível de bizarrice que o controle do governo já está chegando. Quer controlar todo o seu gasto do seu dinheiro, do que você vai fazer. Então, assim, é muito complicado. Eu estou vendo uma escalada aí no mundo de autoritarismo, né, dos governos, de querer estar ali, e pior, né, fingindo democracia, autoritarismo que finge democracia, é o que eu mais estou vendo aí no mundo. E aí eu acredito que, até por questão de proteção, é importante a gente ter ali um pedacinho do nosso patrimônio em criptomoedas, porque numa necessidade de, precisei sair do país, por exemplo, e ir para outro país. Será que você vai conseguir tirar os seus reais da conta bancária? Será que vai ser fácil, dependendo de como tiver a situação? E se o real não estiver valendo mais nada? Então é bom a gente sempre ter um pouquinho de dólar em algum canto, em alguma conta no exterior. É bom ter criptomoedas também. Inclusive, tem criptomoeda que ela é totalmente atrelada ao dólar. Tem criptomoeda que é totalmente atrelada ao ouro. E aqui eu não estou falando de forma sintética. Realmente está comprovado por auditoria que a empresa tem lá 100% do valor que ele disponibiliza da criptomoeda, ele está lastreado em ouro. Eles têm reservas de ouro. Inclusive, quem morar lá nos Estados Unidos consegue pedir o seu ouro. Eu tenho aqui a minha criptomoeda X. Eu quero meu ouro. E vai lá e pega. Então, assim, está totalmente lastreado e auditado. Então, não é qualquer coisa assim, não é um cara que está dizendo que tem. Está tudo certinho, tudo regulamentado nesse sentido. E está vindo aí, né? A regulamentação hoje ainda é meio, não sabe direito o que faz, mas provavelmente até o próximo ano as criptomoedas vão estar bem regulamentadas, muito provavelmente, porque os Estados Unidos estão vindo forte nesse sentido. Lembra que eu falei do halving, né, que eu falei que mais ou menos de 4 em 4 anos que ele acontece? Então, ele acontece, na verdade, a cada 210 mil blocos da rede. As coisas, como não tem como contar o tempo, né? A blockchain ela não consegue contar o tempo, né? O tempo real. A contagem de tempo deles são os blocos que são emitidos. E aí esses 210 mil blocos está mais ou menos aí 4 anos. Então, quando o Bitcoin começou a existir, né? Eu esqueci de falar sobre o processo de mineração, né? O que é mineração? São pessoas. O Bitcoin, para ele funciona. São problemas matemáticos. A criptografia são problemas matemáticos. E aí, um computador potente resolve aquele problema matemático e quando ele encontra a solução, ele recebe como recompensa os bitcoins. É assim que os bitcoins são criados. Computadores resolvem problemas matemáticos e, ao resolver, como recompensa, quem resolveu primeiro ganha bitcoins como recompensa. É mais ou menos isso. E por que tem esses problemas matemáticos? É a criptografia para dar segurança para a rede. E aí, para você conseguir descobrir, só consegue descobrir por tentativa e erro.
Então, são muitos computadores espalhados aí pelo mundo, com uma força computacional absurda. Quem deu a sorte de, na tentativa e erro, encontrar primeiro, e lógico, quem tem um poder computacional maior, vai ter mais chances de encontrar primeiro. E aí, o que acontece? A cada 210 mil blocos acontece esse halving, que é o quê? Essa emissão de Bitcoin, né, a recompensa, que em 2009 começou sendo 50, ela vai sendo reduzida pela metade. O que isso acontece com Bitcoin? Né? Gera escassez. Antes eu resolvi o problema matemático, ganhava 50, depois 25, depois 12,5, agora 6,25. Quer dizer o quê? Que cada vez menos Bitcoins são inseridos na rede. Quer dizer que o Bitcoin cada vez é mais escasso. Até que vai chegar num valor, hoje tem quase 19 milhões, vai chegar num valor de 21 milhões e não vai ser mais possível conseguir criar novos Bitcoins. Então, 21 é o máximo e acabou. Inclusive, estima-se aí, né, que mais de 5 milhões de Bitcoins já foram perdidos, pessoas não têm mais acesso a esse saldo. Por quê? Muita gente ali em 2010, 2011, 2020, 2010, 2011, 2012, ganhou Bitcoins de algumas formas, mas ignorou, porque não valia nada, na época valia centavos, valia $1, 2, e aí ignorou, e perdeu o computador, trocou de computador, o computador queimou, enfim. Esqueceu que existia, perdeu acesso e está aí. A estimativa é que cerca de 5 milhões, ou seja, na verdade, o que a gente tem hoje é 14, 15 milhões e pode chegar a 16, 17 no máximo, porque o resto já foi perdido, não tem como mais ter acesso. A não ser que daqui a 50 anos inventem um computador super potente que consiga quebrar a criptografia. Mas, a princípio, é impossível de recuperar esses saldos. E aí esse halving, né, como eu falei, acontece mais ou menos de 4 em 4 anos, né? 2012, 2016, 2020, aí vai ter outro em 2024, por aí vai. E assim, como é que funciona o Bitcoin nesse quesito? A mineração, para resolver o problema matemático, existe um negócio que eles chamam de dificuldade de rede. O que é isso? É a dificuldade de resolver o problema matemático. Se entra muita gente, imagine que a dificuldade é fixa. A dificuldade de resolver, vamos dizer que é de 0 a 10, a dificuldade pode ir. E a dificuldade desse problema é 5. Então, é mais ou menos fácil resolver ele. Só que aí começa a entrar mais computadores na rede. Mais computadores, mais computadores, mais computadores. O que isso quer dizer? Vai ter muito mais gente querendo adivinhar. Ou seja, eles vão encontrar a solução muito mais rápido. E se isso acontecesse, isso queria dizer o quê? Que bitcoins seriam emitidos mais vezes, mais rápido. E aí eles têm um negócio chamado mecanismo de autoajuste, que a cada 2016 blocos, eles reajustam a dificuldade de acordo com quanto poder computacional tem na rede. Eu não sei se vocês vão pegar aí a ideia, mas é mais ou menos isso. Você tem uma dificuldade para resolver o problema, só que aí entraram muitos computadores novos. Então, começou a ficar fácil resolver o problema. Aí ele vai lá e se reajusta, que dá mais ou menos de 2 em 2 semanas. Ele vai lá, se reajusta, e a dificuldade volta para... começa, já que tem mais computadores querendo resolver, a dificuldade aumenta para ela ficar proporcional à quantidade de computadores na rede. Então, eles fazem isso para quê? Para manter essa média que eu falei lá no começo, de emitir um novo bloco a cada 10 minutos. Né? E o que tem dentro do bloco? Transações, informações. Quem quiser escrever qualquer coisa lá, escreve. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês um exemplo. A rede, como é que ela se atualiza, né? GitHub é o fórum que eu falei mais cedo. Bitcoin Talk é outro fórum onde programadores se reúnem diariamente, conversam, debatem melhorias, não só do Bitcoin, mas de várias outras criptomoedas. Só que não adianta o cara propor uma melhoria, ela não vai ser implementada na mesma hora. Né? É um programa de computador. E para ela ser implementada, precisa que os mineradores, que são os computadores que estão oferecendo poder computacional para a rede, eles votem e escolham se vai passar ou não aquela atualização. E se eu não me engano, hoje no Bitcoin precisa que 90% concorde com a atualização. Se eu não me engano, é 90% hoje. Senão, a rede não é atualizada. É só atualizada quando pelo menos 90% aceitar. E lembra que eu disse que pode escrever qualquer coisa no bloco? O cara vai lá no bloco, na hora que ele criou o novo bloco, ele vai lá e adiciona essa informação. Eu sou a favor da votação. Eu sou contra. E aí eles fazem a contagem. Se bater mais de 90% a favor, eles vão, inclusive, vai ter uma atualização em novembro, agora na rede. Foi votada, né? Já vinha sendo discutida já há mais de ano. E ela foi votada no meio do ano agora. Vai ser implementada em novembro, uma atualização na rede do Bitcoin. Aqui são as altcoins, né? E vale a pena sempre comentar. São as outras moedas, né? Qualquer criptomoeda menos o Bitcoin. Elas surgiram para melhorar, né? As altcoins elas surgiram para melhorar problemas, como eu falei ali, né? Escalabilidade, privacidade, são vários tipos de problemas que eles podem resolver, e não só isso. Hoje tem criptomoedas que fazem coisas que não tem nada a ver com o que o Bitcoin fazia. Então, tem um negócio, por exemplo, chamado Oráculo. O que é Oráculo? São criptomoedas que eles pegam as informações do mundo real e levam para dentro do blockchain. Então, por exemplo, é impossível uma blockchain saber qual é a temperatura que está aqui no meu quarto.
Mas um oráculo, ele pode, de uma forma, descobrir a temperatura do meu quarto e jogar essa informação para dentro da blockchain. É isso que um oráculo faz. Então, assim, o Bitcoin, ele nunca vai fazer isso. Então, tem funções que o próprio Bitcoin ele nunca vai fazer, que é esse caso do oráculo, por exemplo. Tem soluções também de inteligência artificial sendo implementadas com blockchain. E não é qualquer pessoa que está fazendo. Tem um cara aí que ele já estuda a inteligência artificial desde a década de 80 e ele está participando de um projeto. Ele é o chefe de projeto de um desses que mexe com inteligência artificial. Então, assim, tem uma gama de serviços, de produtos que vão ser oferecidos aí no futuro, né? Lógico, está tudo começando, é muita coisa de teste, é tentativa e erro, vai fazendo, vai desenvolvendo. Tem criptomoedas, inclusive, que fazem seu desenvolvimento todo focado em método científico. Então, tudo que o cara vai impor de implementar de melhoria na rede passa primeiro por pares, né? Revisão por pares. Então, são vários PhDs do mundo todo que vão lá e dizem, opa, essa coisa aqui está tudo certo, está tudo seguro, pode implementar. Então, tem criptomoeda que ela só se atualiza quando todos os pares lá, eles concordam que está tudo seguro, que está tudo certo. Então, assim, não é uma coisa assim de euforia, de nada assim, não. Isso aqui é o futuro, gente. Isso aqui é o futuro do mercado financeiro. Ele vai vir aqui das criptomoedas, mas não é uma coisa imediata. A gente está começando, então é um mercado muito volátil, é um mercado muito arriscado da gente mexer. Então, assim, tem que tomar cuidado muito com golpe também. Eu trouxe aqui alguns nomes de criptomoedas, né? Ethereum, Binance Coin, Cardano, Tether. Essa Tether é uma moeda que ela imita o valor do dólar, né? Então, ela está sempre pareada, ela sempre vale $1. E aí ela tem que ter reserva de dólares na conta lá da empresa que emite o Tether, né? No caso do Tether, é uma moeda centralizada, né? É diferente. Mas isso é algo um pouco mais complicado para explicar assim agora. E aí tem também um negócio chamado token. O que é token, né? A criptomoeda, ela tem uma rede, mas é possível criar outras moedas dentro da mesma rede. Olha que negócio massa. Então, assim, vários projetos, eles não têm condições financeiras de início de criar toda uma rede distribuída. Porque isso não é uma coisa que é rápida de fazer, né? Você conseguir a adoção de vários nós espalhados pelo mundo e tudo mais. Não é uma coisa fácil de conseguir. E aí, eles, por preferência, eles vão lá e pegam alguma blockchain que é honesta, que é uma rede que é descentralizada, é segura, e emitem a sua moeda dentro daquela rede. E aí, ó que loucura. Além disso, ainda é possível desenvolver aplicativos dentro dessas blockchains também. Então, assim, a blockchain da Ethereum foi a primeira a trazer isso. Hoje já existe redes sociais, já existe aplicativos de aposta, já existe corretoras, muitas coisas já existem hoje, né? O que a gente chama de DeFi, né? Estou tentando aqui passar para mostrar para vocês. Ou por aqui, DeFi. Então, assim, tem mecanismo de empréstimo, certo? Moedas estáveis, loterias, seguros, né? Fundos de investimento. Os empréstimos têm diminuição de spread, por quê? Imagina que eu vou... Aqui no Brasil, o spread é altíssimo, né? Spread é a diferença, né? De quem está emprestando para quem está recebendo. Então, quando eu quero emprestar para alguém, eu vou emprestar dinheiro para o banco, ele me paga um CDB de 5% ao ano. Mas quando ele vai me emprestar dinheiro, ele me cobra 15%, me cobra 20%. Olha a diferença. E quando ele empresta dinheiro para alguém, né, uma empresa, sei lá, ele também cobra taxas mais altas. Então tem uma diferença, né? Quando eu empresto, eu ganho 5. Quando eu empresto, eu ganho 5. Mas quando eu quero emprestado, eu tenho que pagar 15. E quando você trata de forma direta com a pessoa, é diferente. Eu consigo chegar no meio termo, né? Em vez de eu emprestar por 5 e a pessoa que está pegando emprestado tem que pagar 20, eu empresto por 10. E aí a pessoa está ganhando e eu estou ganhando também. A gente chega no meio termo. Lógico que não é tão simples assim as coisas. O ecossistema está se desenvolvendo, a gente faz aí um nome resumido para finanças descentralizadas, né? Está em inglês, né? Finanças descentralizadas. Então, assim, provavelmente isso vai tirar muito dinheiro de banco. Isso aí, muito dinheiro de banco. Muitos bancos vão quebrar por conta dessas finanças descentralizadas, porque o pessoal vai querer usar elas. Não vai querer. O cara que quer ser dono do seu dinheiro, ele não tem por que usar um banco. Ele não precisa de banco. Ele usa as finanças descentralizadas. Quero fazer um empréstimo, sei lá, vai na finança descentralizada. Inclusive, é porque isso não é comentado. Mas você chega na África, por exemplo, aqui no Brasil também, no interior, o que tem de gente desbancarizada, que não tem acesso à conta de banco, porque às vezes não tem nem agência na cidade. Né? Na África é pior, mas aqui tem também no interior. Então, assim, a própria DeFi, o cara tem um smartphone, ele já consegue utilizar o dinheiro digital. E ele não precisa de uma conta bancária para isso. Então, assim, pode pegar dinheiro emprestado, caso, lógico,
né? Não é assim também, eu quero dinheiro emprestado, vou pegar. Não, eu tenho que deixar uma garantia, né? Do mesmo jeito que quando a gente às vezes vai pegar um dinheiro emprestado com um banco, eu tenho que deixar lá o meu carro como garantia, ou minha casa como garantia. Nas criptomoedas também. Você vai ter um valor lá de outra coisa de criptomoeda, alguma coisa que tenha valor, vai botar isso aqui, fulano lá, eu tenho Bitcoin e tenho Ethereum. Eu vou pegar meu Ethereum, vou deixar como garantia e vou pegar um empréstimo de Bitcoin, por exemplo. Eu posso fazer isso. Ou então eu tenho uma NFT, né? O que é NFT? Não sei se já ouviram falar. NFT, ele é um token. Eu falei um pouco de token agora, que você pode criar coisas únicas com ela. Então, por exemplo, eu tenho uma arte. Imagine que a Mona Lisa fosse feita em blockchain, por exemplo. Ela vai ter um endereço certinho que vai estar lá dizendo que só aquela é legítima. A pessoa pode pegar a arte, copiar e colar, né? E fazer a arte igual. Do mesmo jeito que um pintor pode pegar a Mona Lisa e pintar igual. Mas a original só vai existir uma, porque vai ter o registro lá do blockchain que aquela é a original. Agora imagine uma aplicação nisso, por exemplo, ingresso para show. Tu vai para um show, quer dizer, não tem mais que se preocupar com ingresso falso, né? Porque só vai conseguir entrar no show quem tiver o ingresso que está lá registrado em blockchain. Então, assim, são coisas que estão vindo aí, como eu falei, eleições, esses ingressos nesse quesito aí, empréstimos, loteria, seguro, sistema de pagamento, enfim, está se desenvolvendo todo um ecossistema financeiro que não depende de banco, que não depende de governo, que você é dono do seu dinheiro, você conhece bem o que vai acontecer com o seu dinheiro no futuro, no quesito de emissão, né, de quantidade. Pode ser que o Bitcoin ele suba para $100 mil, depois caia para $10 mil, mas ele vai continuar sendo um Bitcoin. Então, se o Bitcoin começa a ser utilizado como moeda de troca, e já começou, lá em El Salvador, já foi adotado, né, foi o primeiro país que adotou como moeda do governo. Então, assim, a partir do momento que as criptomoedas começam a ser utilizadas como moeda de troca, você tem um Bitcoin, você tem um Bitcoin. Não interessa quanto vale em dólar, quanto vale em reais, né? Lógico que quanto mais gente utilizar, mais estável fica. Então, assim, como eu disse, é coisa de início agora, é muito volátil, é um investimento de altíssimo risco, então tem que tomar cuidado até onde você aceita se expor a um investimento desse, ao tipo de investimento desse. Tem muitas formas de investir de forma segura, você pode diversificar, você pode guardar de várias formas diferentes também, mas isso só aprende mesmo quando você vai mexer, quando você vai entender como é que tudo funciona. Eu deixei esses links aqui para mostrar rapidinho para vocês, eu deixei até aqui aberto, que é como funciona uma blockchain na prática. O que é isso? Tem aqui, são os blocos, né? Imagina aqui o quê? O bloco 1, né? Aqui. Bloco 2, bloco 3. Né? Um bloco está ligado no outro. Repare que está tudo verdinho, né? Se eu digito qualquer coisa aqui, fica tudo vermelho. Por quê? Muda o bloco. Como eu mudei a informação, ele muda a impressão digital, que é o que eles chamam aqui de hash. Eles mudam esse códigozinho aqui, ó. Pode ficar olhando aqui embaixo. Tudo que eu digito, ele vai mudando o hash ali. Se eu apago, ele volta para o anterior. Ó. Se eu deixar mudar qualquer coisa na informação, então se eu disser aqui, olá, galera, tem uma coisa, apertei barra, já mudou. Então já é outra impressão digital. E aí pode ver que o mesmo hash que está aqui, ele é o mesmo hash que tem aqui, no próximo bloco. Por quê? Como eu disse, é uma cadeia de bloco. Ele se liga ao bloco anterior. Então todo bloco ele vai ter o prévio. CA349, CA349, e por aí vai. E00F, E00F. E aí, o minerador, ele tem que descobrir esse número aqui, esse nonce, que é o número que ele vai ser, ele representa o hash. Né? É uma forma descriptografada de representar o hash. Então, ele vai tentando, ele tenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até achar o certo. Então, quando eu clico aqui em minerar, ele vai fazer o processo de mineração para tentar descobrir qual é o nonce correto que torna esse bloco válido. Então, só tem um nonce, só tem um número nonce que vai tornar esse bloco válido, que no caso é 45.796. Se eu mudo a informação, inválido, está vermelho. Viu que o hash mudou? Voltei, está verde. Então, se eu escrever olá, galera, vai ter que ser esse nonce em específico. E aí, por que que você tem que ter o hash prévio? Porque se eu chegasse aqui e digitar olá, galera, tá vendo que eu digitei a mesma coisa, né? Que está no outro. É a mesma informação. Vamos clicar para minerar. Olha como o nonce vai vir diferente. Vamos lá, deixei ele minerar aí. 27.129. Mas é a mesma mensagem, como é que foi que ficou diferente? Por quê? Todo bloco tem um hash prévio e tem um hash próprio, né? Ou seja, ele tem uma identificação, né? A gente chama de assinatura digital, uma identificação digital, né?
Ele tem a dele e tem a do anterior. Então, se eu mudei a do anterior, tá vendo? A identificação dele anterior mudou, porque essa aqui era 0000, essa aqui já é outra. Então, ele muda o nonce também. E aí vai se montando uma cadeia de blocos que vai seguindo e vai minerando. E aí, se, por exemplo, vamos minerar esse último aqui para terminar aqui a explicação. Cadê? Deixa ele minerar, só para vocês verem como as coisas mudam. Se eu venho, ó, tá aqui, tá minerado esse sem nada escrito dentro. Se eu vier aqui antes e mudar esse segundo bloco, olha o que vai acontecer. Vai tornar o próximo bloco inválido. Por quê? Porque mudou o hash prévio. Entendeu? Voltei. Tá tudo certo a rede. Por quê? Porque o hash prévio é 0007, aqui é 0007 também, tá tudo certo. No momento que eu altero o bloco, altero qualquer coisa que esteja escrito, então se alguém quiser fazer um ataque na rede para tentar alterar alguma coisa anterior, o que acontece é que ele invalida o resto da rede. Então, quanto mais eu quiser voltar, se eu quero atingir um bloco que foi criado 5 blocos antes, eu vou precisar de mais poder computacional para enganar toda a rede de que aquele bloco vai ser válido e todos os blocos seguintes também vão se tornar válidos em relação àquele. Então, assim, é um negócio, assim, fantástico, a tecnologia que foi desenvolvida, essa da blockchain, e a forma como eles aplicaram para um sistema de dinheiro, né? Isso aqui é uma forma de ter rede distribuída. Existem outras também que já estão utilizando, além da blockchain, mas a mais comum nas criptomoedas é utilizar a blockchain mesmo. E cada dia surgem inovações para deixar mais rápida, mais segura, mais descentralizada, mais sobrevivente, né, a ataques e tudo mais. Então, assim, é todo um ecossistema, né? Aqui é o meu Instagram, né, meu YouTube, meu Telegram, né? Lá no YouTube eu faço vídeos, né? Mas já estão um pouquinho mais avançados. Se quem tiver interesse de ir no YouTube, primeiro começa lá pela playlist Cripto do Zero, ou vai acompanhando no Instagram, que eu vou trazer conteúdos mais iniciantes no Instagram. Sempre vai ser iniciante o conteúdo do Instagram. O YouTube já vou aprofundando, mas claro, quem quiser pegar meu canal do começo vai pegar conteúdo de iniciante também. E o Telegram, que é onde a gente discute, né? Então, a galera às vezes tem uma dúvida, uma coisa assim. Eu interajo todo dia lá, mando áudios, explico algumas coisas, quando posso, claro. E estou fazendo lives agora toda semana para tirar dúvida, né? Eu abro a live aqui, com a cara e com a coragem, o pessoal vai perguntando, eu vou respondendo. É basicamente isso. É isso. Então, assim, a princípio, porque antes de você começar a investir, né, você tem que entender o que você está fazendo, né? Não é só, tá subindo, vou comprar. Todo mundo está falando, acho que vai... Não, até porque, quando está todo mundo falando, é porque já está começando a ficar esgotado, né? Porque o cara que tem conhecimento, ele entra muito antes. Ele não entra quando está todo mundo falando. Ele entrou muito antes de todo mundo estar falando, né? Então, tem que tomar cuidado. A gente está ainda no ciclo de alta. A expectativa é que continue em alta aí por mais alguns meses, mas tem que tomar cuidado, tem que saber o que está fazendo e fazer o gerenciamento de risco. Quando a gente investe em ativos, principalmente, né, ativos tão arriscados como são as criptomoedas, tão voláteis. Eu digo porque, por exemplo, anteontem teve uma queda de 20%. Então, quem comprou anteontem, antes da queda, já pegou 20% de queda na hora. Então, será que está acostumado a isso? A talvez ter que segurar um prejuízo desse? Eu digo porque eu invisto há mais de 2 anos e eu passei 7 meses no prejuízo. 7 meses comprando todo mês. Eu ia lá e comprava, Por quê? Porque eu entendi o que eu estava fazendo. Eu não estava fazendo, porque fulano disse para comprar. Porque... Muito complexo. É um pouquinho complicado mesmo. Mas quando você vai estudando, você vai pegando jeito. Aqui eu trouxe uma explicação geral, mas pegando lá pelos meus vídeos, você pega assim, tem vídeo de 1, 2 minutos, 3 minutos, sabe? E aí você vai pegando, o primeiro vídeo, o que é uma criptomoeda? O que é o Bitcoin? O que é uma blockchain? Então, é um vídeo para cada coisa, né? Aqui é uma live de mais de 1 hora. Então, é muita informação para vocês absorverem e conseguirem conseguir absorver tudo, né? É muito complicado. Ninguém entende de primeira o Bitcoin, a blockchain e tudo mais. São muitas informações novas para conseguir pegar isso assim fácil, né? Mas, assim, aos pouquinhos você vai, o que é criptomoeda? Inclusive, eu, quando fui fazer as minhas primeiras aulas, eu tive que ler a explicação de várias pessoas, porque eu tinha que informar, ver de alguma forma, como é que eu conseguiria passar isso para os outros. Porque, às vezes, eu entendo, mas como é que eu vou passar para a pessoa de forma didática? É algo que eu estou aperfeiçoando ainda. Então, quando eu faço um vídeo mais curto, é mais fácil de ficar totalmente didático, né? Para a galera entender. Mas, assim, é um pouquinho complicado no começo. Depois você começa a perceber, porque, na verdade, quando você entende que é seguro, você não precisa entender como funciona exatamente tudo, como funciona a rede. Vou dar um exemplo. A gente usa hoje a internet. Vocês sabem como é que funciona a internet de fato? O que está acontecendo, né? A emissão ali do Wi-Fi, como é que funciona? Como é que é a emissão do sinal do Wi-Fi? Eu não sei. Então, assim, eu utilizo,
e não faço a menor ideia de como é isso, de como é minuciosamente, né? O que está sendo utilizado ali para trazer a internet, para trazer essa interface que a gente está aqui se comunicando minuciosamente. Então, as criptomoedas é mais ou menos nessa história aí. Então, você vê que é uma tecnologia disruptiva, você não precisa entender todos os detalhezinhos de porquê, né? O mais importante para o investidor é fazer o quê? Ah, eu vou investir numa criptomoeda. Então, vamos olhar lá. Qual é a utilidade dela? Qual é o problema que ela está resolvendo, né? O que ela está trazendo de inovador aqui? Será que não já tem outra criptomoeda que já faz a mesma coisa, que talvez faça melhor? Ou que esteja mais desvalorizada e que tem um projeto melhor? Quem é a equipe que está por trás daquela criptomoeda? São desenvolvedores anônimos? Então, o seu risco já é um pouco maior. Não é anônimo? Ah, eu vou dar um exemplo. O cara que eu falei da inteligência artificial, que é o Ben Goertzel. Ele já escreveu mais de 200 artigos, acho que foram 14 livros que ele escreveu sobre inteligência artificial. Então, o cara que tem uma autoridade na área enorme, o cara que é professor de universidade aí há décadas. Quer dizer, o cara, na década de 80, já falava em inteligência artificial, quando eu nem pensava em ter nascido ainda, que não tinha nem internet direito, e o cara já falava em inteligência artificial. Então, você vê que é um cara extremamente capacitado que está por trás do projeto. E não é só ele, né? Ele também tem toda uma equipe junto com ele. Esse é um exemplo de criptomoeda. Mas existem vários aí, com muita gente aí extremamente competente que está por trás do serviço. Não é à toa que a Amazon, o Walmart, essas empresas, a Facebook, estão tudo querendo desenvolver suas criptomoedas também. Não é à toa. Só que eu acredito que, por exemplo, o Facebook, eles querem ter uma moeda para servir de moeda mesmo, né? Uma moeda estável. Não sei como eles estão planejando fazer isso exatamente. No caso do Amazon, já deve ser uma rede distribuída para a cadeia de suprimentos, né? Porque a Amazon ela tem um monte de galpão, um monte de armazém, não sei o quê. Eles devem estar querendo baratear os custos deles com uma tecnologia mais segura e mais distribuída, vamos dizer assim. Então, tudo isso, né, é questão de desenvolvimento. Então, você sempre vê, poxa, a Amazon, que é uma gigante, ainda não conseguiu fazer a dela. Então, assim, você vê como tudo está começando ainda. A gente está saímos do submundo há alguns anos, né? Há 3, 4 anos atrás, criptomoeda era só mato, era só um ou outro que mexia de alguma forma. A maioria, 99% das pessoas que eu conheço que começaram a investir antes de 2017, 99% caiu em golpe. Perdeu dinheiro. Agora, sim, o cara às vezes perdeu 10 bitcoins. Só que ele perdeu quando valia R$ 500, quando valia R$ 100, entendeu? Mas era muito mais complicado naquela época de você investir em criptomoedas. Hoje tem interface amigável, aí tem um monte de corretora para escolher, tem um monte de forma de investir, um monte de forma de guardar. Então, assim, hoje é muito mais seguro, né? Não quer dizer que vai ter garantia de rentabilidade. Isso aí não tem como. É renda variável, é arriscado. E aí, quando a gente fala de... Imagina assim, como se cada criptomoeda fosse uma startup. É mais ou menos isso. Imagina que sua carteira de criptomoedas é uma carteira de startups, né, de altíssimo risco. É mais ou menos isso. E o risco ainda é um pouco maior porque não tem a regulamentação, né? A startup, pelo menos, tem a regulamentação ali por trás, tem um pouco mais de segurança nesse sentido. Por outro lado, né, o fato de não ter regulamentação também faz com que seja mais livre de fazer esse processo aí de investimento, certo? Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar, pode falar aí, eu posso. Eu tenho algumas, Thiago. Pode falar. Seguinte, bom, se eu for falar todas as dúvidas minhas, vamos ficar a madrugada inteira. Eu vou tentar. Vai falando aí. Como a Valéria falou, é complexo. Para mim, deu uma baita de uma clareada, entendeu? E aí, vamos lá. Vou fazer um parênteses com ações. Vai. Ações, na minha linha de investimento em ações, que a gente viu na mentoria, a gente ganha dinheiro com os dividendos. Vai só acumulando, de preferência, nunca vender, né? Desde que não perca fundamento, com dividendo. No caso do Bitcoin, não tem o dividendo, é como se fosse o ouro, uma reserva de valor. Vamos supor que eu decido investir em Bitcoin hoje. Falando em Bitcoin, que é o mais, por enquanto, é o único que ainda entra na minha cabeça. Qual seria a maneira? Por exemplo, eu determinei 1% da minha carteira em Bitcoin. E aí eu começo a aportar até chegar a 1%. Uhum. Beleza. Passou de 1%, chegou a 3%, vende o excesso, fica com 1%, caiu para meio, compra mais, chega no 1%, e assim eu vou ganhando dinheiro com ele, ou subiu? É uma opção. Tem gente que faz hold, né? O cara compra e deixa para lá. Faz um plano de previdência privada. Ó, vou comprar Bitcoin até 2030. E deixa lá, vai comprando, for valorizando, vai deixando. Eu especulo um pouco mais. Então, assim, eu tenho meus percentuais meta. Eu quero ter 30% em Bitcoin. Subiu, bateu 40%, vende, volta para 30%. Então, assim,
É aquele negócio, compra, vende, conforme está ali fazendo seu estudo, é uma opção. Tem gente que não, eu vou ficar segurando. Só que, como você disse, o Bitcoin, hoje, pelo menos, ele não gera renda. Ele é um ativo especulativo, como se fosse um ouro. Então, você pega, por exemplo, um investidor como o Warren Buffett, né? O Warren Buffett. Ele não investe no ouro e sempre criticou, mas ele comprou a mineradora. Então, a mineradora gera caixa, né? Ele é um negócio. É diferente, né? Do que você comprar ouro, né? Então, assim, ele está exposto ao negócio. E não tem, você não se expõe a uma empresa do Bitcoin, né? Não se expõe assim. A não ser que tenha alguma mineradora, alguma coisa, uma corretora que ganha dinheiro por conta do Bitcoin. Aí você pode comprar nesse sentido. Mas o Bitcoin não, ele não gera caixa, ele não gera. Então, assim, hoje o Bitcoin é isso, é especulativo. Só que outras criptomoedas, elas têm isso. Então, tem forma de renda passiva, que você deixa lá guardadinho e está recebendo 5% ao ano, 10% ao ano, porque é a forma de emissão da moeda. Então, em vez de você fazer a mineração, que é a mineração que eles chamam de prova de trabalho. Por que trabalho? Porque a gente empresta nosso computador para criar novos blocos da rede. É mais ou menos isso. Só que outras moedas vieram com outro conceito. Em vez de eu ter que emprestar meu computador, o que eu faço? Eu compro moedas e como eu estou participando da rede, e por isso que o nome eles chamam de prova de participação, eu posso deixar elas bloqueadas, vai ocorrer um sorteio para definir quem vai gerar um novo bloco de transações, e aí esse sorteio é recompensado com essas moedas, que é o que eles chamam de staking, né, de participação. E aí você ganha uma renda passiva com isso. E além da própria valorização ou desvalorização que a criptomoeda possa sofrer, você tem aquela rendazinha passiva ali, toda hora pingando, e aí depende. Tem umas que paga de 2 em 2 dias, tem umas que paga de 5 em 5, tem umas que paga de 30 em 30, depende. Mas vai lá pagando. Tem gente que faz o quê? Só investe em moeda assim, aí o cara vai deixando, e o que vai entrando de juros, ele vai comprando de outras criptomoedas, ou transforma em dólar, sei lá, né? Deixa lá e vai. E lógico, se o cara acertar uma moeda boa, aí imagina que o cara investiu hoje, daqui a 2 anos está valendo 10 vezes mais. Então agora a renda passiva dele vai ser 10 vezes maior, porque ele comprou antes, né? E aí, às vezes, só essa renda passiva dele já vai pagar o que ele investiu lá no começo. Então, é mais ou menos a lógica aí do dividendo, nesse caso da prova de participação. Mas tem vários outros modelos, né? Tem a opção que eu falei de emprestar dinheiro. Você pode emprestar e ganhar com juros, que a pessoa que está pegando o empréstimo. Então, esse ecossistema descentralizado está crescendo muito, de estar oferecendo produtos em que a gente é remunerado por participar da rede. É basicamente isso. Tem outra opção, né? Que é o cara que eu falei, o cara que tem um computador, o cara que minera, ele recebe a recompensa, que é do Bitcoin. Tem gente que tem outros servidores também, que, assim, depende da criptomoeda. Né? Cada criptomoeda tem a sua forma de emitir os novos blocos. Mas tem várias formas aí de receber rendimentos, além da valorização e desvalorização do mercado, só que tem que estar sempre consciente, né, que é um mercado muito especulativo, muito manipulável, né? Então, assim, por exemplo, a queda que teve agora, de terça, o que foi que aconteceu? Como teve essa notícia de El Salvador, e aí a oficialização da notícia foi na terça-feira, e aí tinha muita gente na comunidade, não sei se conhece a rede social Reddit, que o pessoal lá conversa muito de criptomoeda. E aí o pessoal estava se organizando para todo mundo comprar para subir o preço, para mostrar para o mundo que assim, ó, ele aceitou a gente como moeda, vamos subir o preço. Só que aí o que aconteceu? Os caras que têm muita grana foram lá e derrubaram. Então, assim, todo mundo estava operando alavancado, né, com dinheiro que não tem e tudo, pegou todo mundo e pronto. Só isso. Então, assim, tem que estar consciente que vai acontecer essas coisas. Quando eu vejo isso, é para mim oportunidade. Eu não tô alavancado. Nunca vou ficar alavancado. Para mim é um risco que não faz sentido correr. Então, o mercado já é altamente volátil. Estar alavancado no mercado volátil é coisa assim, não entra na minha cabeça, né? Pelo menos por enquanto. Aí, mas tem gente que vai. O cara vai lá e fica alavancado. Aí pronto, pega uma dessa e toma um prejuízo enorme, porque especulou demais, né? Vamos dizer assim. Foi ganancioso, né? Demais. E aí serve para tudo, né? Ganância, coisa de novo. Ganância é o primeiro passo para a ruína, né? O cara às vezes se espelha porque o vizinho dele botou 20 mil reais e está com 1 milhão hoje. Mas quantos colocaram 20 mil e estão sem nada hoje? Porque Exato. se arriscaram do mesmo jeito que aquele cara, entendeu? A gente só escuta a história de sucesso, né? Os fracassos não ficou sabendo. Vai tudo para então, se meter assim, fracasso. É. E uma segunda pergunta, que seria o seguinte: se eu quiser estudar uma criptomoeda, eu quero estudar Ethereum, vai. Hoje Sim. existe material fácil para acessar? Por exemplo, igual eu tenho o status Invest das ações. Olha, se você tiver um inglês bom, você encontra.
Tá. Se não tiver, vai ter que procurar aí em alguns sites brasileiros, notícias, artigos e tal, traduzido, que às vezes essas maiores, Bitcoin, Ethereum e tal, você nem encontra. Mas já saiu um pouquinho dessas 10 maiores ali, já começa a ficar difícil encontrar. Eu não vou nem... talvez nem 10, talvez 5. Então, assim, aqui no Brasil é muito carente ainda de informação nesse sentido. Até os canais, eu vejo que, assim, é muito cara que é analista técnico, e aí não adianta tanta coisa no caso das criptomoedas, porque quando sobe, o negócio sobe de um jeito que não tem análise naquilo. Subiu e pronto, o negócio disparou ali e acabou. Então, assim, mesmo que o cara não fizesse análise nenhuma, se ele comprou, ele vai estar no lucro enorme. Às vezes o cara é analista, fica fazendo trade toda hora ali e tá perdendo. Ele está ganhando, mas se ele não tivesse feito nada, ia estar ganhando mais. É mais ou menos isso. Então, assim, aqui no Brasil tem muito disso ainda. Muito analista técnico, pouco cara que fala de fundamento. E quando fala, eu só vejo falar de Bitcoin. Agora eu estou começando a ver uns canais que falam de Ethereum também. Mas, assim, quando mandam outra, o pessoal não vai, porque é trabalhoso. Então, por exemplo, teve moeda que eu passei uma semana inteira para conseguir estudar tudo que tem ali de tecnologia, de tudo por trás, para trazer vídeo para a galera. E explicar para o pessoal entender por que ela é inovadora. Tanto é que ela disparou aí, ela vem disparando há muito tempo aí. Quando eu comprei, eu peguei quase 10 vezes de valorização nela. Porque eu vi o potencial dela e investi. Lógico que com responsabilidade, porque às vezes você vê um negócio com potencial, mas não vai subir. E aí não sobe. Então, assim, o cara, não, tem muito potencial, vou botar 10% do meu patrimônio lá e acabou. Não. Eu vi muito potencial e botei 4%. Então, assim, eu consegui surfar uma valorização alta, mas só com 4% do patrimônio. Eu não coloquei mais. Tem muitas outras que eu vejo, muito potencial, um projeto muito pequeno com muito potencial. Mas como é um projeto pequeno, eu não vou botar tanto, eu boto 0,5%. Eu boto uma besteira do meu patrimônio. Porque se der errado, eu só perco meio. Eu não vou perder um valor enorme, né? O valor grande eu só coloco nas que são mais confiáveis, que são mais, já estão estabilizadas mais no mercado e tal. Então, assim, eu faço todo esse estudo, né? Lá no meu canal mesmo, eu faço toda semana uma enquete, né? E aí eu boto 10 nomes lá de criptomoedas, que a galera vai falando durante a semana. Quem ganha a votação, eu avalio. Então, assim, não tem preconceito. O que o cara mandar lá, eu vou olhar e vou falar sobre ela. E às vezes é difícil encontrar material. Tem muita criptomoeda, a maioria, que eu só encontro em inglês. Às vezes eu tenho que ver uns vídeos do cara falando inglês, e o meu inglês não é fluente, né? Mas eu entendo bem já. Aí eu boto a legenda lá e dá para entender tudo. Mas às vezes tem muito termo técnico também, e aí eu tenho que pesquisar o que o termo técnico é. Às vezes, para eu explicar um negócio, vai ser 1 minuto no vídeo. Eu passo 4 horas para entender aquele 1 minuto. Então, assim, é coisa de outro nível, sabe? Mas é massa, eu gosto muito de estar estudando isso, sabe? Estou vendo muitas oportunidades de investimento, mas sempre vou, né? Nunca bota, o próprio Warren Buffett ele fala isso, né? Nunca bota os 2 pés na água, né? Você vai lá, bota um pezinho, vamos ver como é, e aí se vê que o negócio tá bom, que você vai entrando mais. Então, geralmente, eu foco muito nisso. E diversificar, né? Porque se eu errar, aí pelo menos um outro acerto pode... Então, assim, eu falo abertamente isso. Tem criptomoeda aí que eu tive prejuízo de 99%. Entendeu? Então, assim, imagina se eu tivesse escolhido essa para ser um aporte de 10, 15%. Eu ia estar lascado. A minha sorte é que eu botei menos de 1% nela. E aí, uma outra moeda que eu botei 1% subiu mais. Então, e aí recompensa esse prejuízo que eu tive. Então, é muito importante também a diversificação. Eu prego muito isso. Tem gente que não, né? Fica muito focado em uma só, ou em outras que estão parceiras dessa, mas ele fica muito exposto a um lugar só, né? Porque imagina que você investe numa empresa e você investe nas empresas satélite dela, e só investe nelas. Quer dizer, se tiver um problema com aquela empresa, vai tudo embora. Você perde, seu patrimônio vai lá e para baixo. Então, assim, eu gosto também de diversificar em setores. Então, assim, tem moedas que são mais voltadas para arte, outras que são mais voltadas para esportes, outras para dinheiro mesmo, sistema financeiro, outros para outros tipos de aplicativo. Então, assim, tem uma mesmo bem legal que eu investi agora, mas é de alto risco, de altíssimo risco essa, né? Porque é bem pequenininho o projeto. Aí eu botei só um pouquinho. Que os caras estão criando uma plataforma onde qualquer pessoa pode criar o seu próprio fundo de investimento lá, e outros investidores, qualquer investidor do mundo, pode participar do fundo de investimento dele. Então, assim, se o cara gostou lá do que... minha exposição é essa, tá tudo transparente. É isso aqui, minha exposição. Gostei dessa exposição, quero participar da sua exposição, quero entrar, confio no seu trabalho. Às vezes é um cara que é um youtuber aí já conhecido, que tem manejo no mercado. O cara vê assim, opa, eu quero seguir uma carteira dele. E vai lá e faz. Tudo isso de forma descentralizada. Agora, como os governos, como a regulamentação vai chegar em cima disso, eu não sei ainda, né? Porque provavelmente vai ter alguma coisa. Eu sou bem contrário a essa questão da regulamentação quando a gente tem pessoas esclarecidas. Por quê? Se eu sei o risco do que eu estou fazendo, eu não estou fazendo porque estão me obrigando nem nada. Eu estou fazendo porque eu quero correr o risco. E aí, se deu errado, se o cara, sei lá, fugiu com dinheiro, vamos dizer assim, foi o risco que eu corri.
entendeu? De estar colocando ali o meu dinheiro, apesar que nesse caso do fundo de investimento não tem como, porque não fica com a pessoa. O dinheiro não fica com a pessoa nesse caso, né? O dinheiro fica com o próprio. É como se eu estivesse me expondo ao fundo de investimento dele, mas o dinheiro é meu. Então ele não tem como tirar o meu dinheiro, né? É basicamente isso. Então, assim, é bem interessante. Os caras estão criando soluções para tudo. Só que leva tempo. Não, Então isso mesmo é bacana. novo. Tem um cara, tem um outro projeto que ele faz isso, só que com inteligência artificial. Então imagine um robô que ele fica o tempo todo pegando notícia do Google, pegando informações, indicadores fundamentalistas, técnicos, tudo. O cara fica vasculhando, né? Lógico que alguém tem que fazer o setup desse robô para ele fazer direito. E ele vasculha tudo e com isso ele monta uma exposição, tipo assim, não, no momento, pelo que eu estou vendo aí da minha análise, da análise do robô, né, que vai fazer tudo de forma automatizada, é melhor eu estar com 50% em caixa agora, porque eu tô achando que vai vir uma queda. Então ele vai lá e ele automaticamente bota a exposição com 50% em caixa e altera o restante. Então assim, o próprio robô faz isso. Eu pago um relatório, inclusive, que o cara ele tem um robô. É um brasileiro, ele tem um robô que ele faz essa agora assim, 90% do que eu invisto nem está no portfólio dele. Mas assim, eu falo porque ele tem esse robô e porque eu confio muito no trabalho dele. Então eu pago por outros motivos, né? Porque é um relatório global, não é só de criptomoedas. Mas assim, é só para saber que já existem fundos edge, né? De fundo que eles utilizam robôs já. Hoje já tem muitos que utilizam e utilizam com sucesso. Agora, tem que saber fazer, né? O cara tem que ser um mestre da matemática para conseguir saber quais parâmetros analisar, né? Como vai ser essa exposição, como vai ser a programação do robô. É coisa assim de outro patamar, mas imagina que se estiver disponível para todo mundo, né? A pessoa pode, não, eu gostei da ideia desse robô, a exposição ao risco dele é esse aqui, eu vou botar um pouco do meu patrimônio lá na mão desse robô ali. Não na mão dele, né? Mas assim, exposto à forma que ele se expõe, né? O dinheiro fica com a gente mesmo. Pô, Assim, é muita coisa. Estou vendo, muita coisa mesmo que estão desenvolvendo aí. Muita coisa. alguém tem mais dúvidas, Sérgio? Tiago, Oi. você, o criptonauta. A criptomoeda, uma das coisas que me interessa bastante é referente à mineração. Pelo que eu vi, cada vez mais vai pagar menos. Você acha, que nem eu, esses dias andei pesquisando bastante sobre fazer uma centralzinha e começar a minerar, né? Que nem eu acho que a Pérola, o que é mais falado seria Bitcoins, mas a gente tem outras altcoins aí, que nem você falou. Essas outras também necessitam de ter mineração em residencial, vamos dizer assim. Você acha Tem que... como fazer? Isso. Você acha que Tem. dá para, vamos supor, não eu investir propriamente dito comprando a criptomoeda, mas indo minerando. Fazer a mineração dela. Isso. Sim, Você acha dá. que isso, Dá. futuramente, isso Agora sim. vai juntar alguma coisa? Dá sim. Se o projeto for bom, a tendência é que ele continue valorizando, né? E aí, no caso do Bitcoin, não dá mais para fazer direito isso, porque as placas que exigem hoje para fazer mineração, como a dificuldade de rede está muito alta, né? Tem muito computador agindo, as placas são caríssimas, né? E com a pandemia agora, subiu demais o preço dessas coisas por conta da falta de oferta. Porque como muito disso vinha da China e a China readequou o parque industrial, acabou que falta, né? Falta placa de vídeo no mercado. E aí, além disso, muita gente querendo minerar, então teve uma demanda maior por placa de vídeo e uma oferta menor de placa de vídeo. Isso fez os preços das placas de vídeo dispararem aí. Quem joga em computador essas coisas fica desesperado nessas horas, porque o preço, o quanto que subiu no preço das coisas foi absurdo. E aí, assim, a Ethereum tem como também você minerar, só que ela está fazendo uma migração de rede, né? Eu falei aqui de prova de participação. A Ethereum está fazendo uma migração de rede, ela vai virar prova de participação. Então, provavelmente aí, ou em dezembro, ou alguns meses depois, já vai ser impossível minerar Ethereum. Mas tem vários outros projetos que dá para minerar e tem várias outras formas de participar da rede, como foi o caso que eu falei da prova de participação. Tem como você ser, que eu falei aí, nó, né? Quando você é minerador, você é um nó da rede. Tem várias formas de você ser nó da rede que exigem computadores, às vezes não precisa de uma placa de vídeo tão boa, mas precisa de um espaço de HD disponível maior ou uma internet mais rápida.
Então, assim, depende sempre da configuração daquela criptomoeda em questão. Tem um canal que eu estou falando aqui, porque eu tenho noção de conhecimento de rede, né? Eu tenho noção de conhecimento de blockchain. Mas de mineração, eu não sou especialista, até porque eu nunca minerei. Então, eu não tenho como dizer, porque assim, a mineração é um modelo de negócio, né? Você tem que fazer um cálculo do que você gasta no seu de energia, de um computador que vai ter um problema, sistema de refrigeração, porque como a máquina vai estar rodando lá o tempo inteiro, ela esquenta, então precisa de um sistema de refrigeração apropriado. Então, tudo isso é um modelo de negócio que você também tem que estar consciente dos riscos, né? Porque às vezes você vai ficar um tempão minerando e não vai vender as suas moedas. Só vai vender daqui a 6 meses, porque é um momento oportuno do mercado, vamos dizer assim, um momento ideal para vender. Então, até isso dá para se monitorar, né? Dá para a gente saber. Então, eu estou falando isso por quê? Porque tem um canal de um cara, de um brasileiro, acho que é Deni Torres, deixa eu pegar aqui que eu mando o link no chat, porque ele é especialista em mineração. Ele minera uma porrada de criptomoeda, ele é especialista, ele tem um Discord só sobre isso, falando de várias criptomoedas. Aí eu estou pegando ele porque eu conheci ele tem poucos dias, e aí eu lembrei dele agora. Se você quiser dar uma olhada no canal dele, vou mandar o link aí agora no chat, que ele é especialista em mineração. Com certeza ele vai conseguir te ajudar melhor do que eu nesse quesito de mineração. Ok, eu vou dar uma estudada no canal dele. Outra dúvida que eu tenho é que nem que o valor de um Bitcoin hoje está em torno de $250 ou milhões, não sei, $1.000. E com a popularização da criptomoeda, isso aí não tende a baixar? Não, quanto mais gente estiver utilizando, maior vai ser a demanda, a tendência é que o preço suba, já que a quantidade de moedas muda pouquíssimo, né? Tem até uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês, importantíssimo, vou até já abrir aqui minha apresentação, que eu tenho que deixar isso incluído na apresentação. Eu acabei apagando, eu não sei por quê, mas é que é a divisibilidade, né, das criptomoedas. Isso tem que ser comentado sempre. O Bitcoin, apesar dele ter esse valor todo, ele é divisível em 100 milhões de partes. Então, e cada parte, em homenagem ao criador anônimo, é chamada de Satoshi. O que é isso? Quer dizer que você pode utilizar 0,0000001 Bitcoin quando você faz qualquer compra, transação e tudo mais. E hoje o valor disso está menos de $0,01. Né? Então, assim, mesmo que a adoção cresça muito, o preço continue subindo, é possível comprar essa fração da criptomoeda. E aí cada criptomoeda tem sua quantidade de casas decimais. O Bitcoin tem 8, muitas criptomoedas também têm 8, algumas têm 9, algumas têm 18. Então, assim, depende, né? Lógico que quanto menos casas decimais tiver, mais escasso vai ser o ativo, né? Então, é uma relação de oferta e demanda, você saber tanto o supply, né, que a gente chama de supply, é a oferta, né, circulante, a quantidade de moedas que existe, tanto quanto olhar a casa decimal, né? Porque se o Bitcoin chegasse num valor, sei lá, de $1 milhão, até o valor do Satoshi já ia começar a ficar maior do que o centavo de dólar, por exemplo. Então, assim, isso é uma parte do estudo, né? Quando eu faço um estudo de uma criptomoeda, é olhar esses detalhezinhos aí, que muita gente acaba não olhando, mas são importantíssimos. Você saber como é exatamente o mecanismo econômico daquela moeda. Então, além da utilidade, né? Porque às vezes a utilidade é muito boa, e eu tenho um projeto aí recente, o pessoal está comentando muito, que é assim, a utilidade é muito interessante, os nomes por trás do projeto também são bons, e quando eu fui analisar o modelo econômico, era horrível, era péssimo. E aí o pessoal às vezes comenta lá no grupo, diz, gente, o modelo econômico é péssimo, o modelo econômico é péssimo, mas o povo quer especular, quer comprar, não sei o quê, então fica à vontade, né? Cada um fica com suas escolhas, mas eu não consigo ver longevidade num projeto que o modelo econômico é totalmente desfavorável. Esse caso em questão, ele meio que acaba tornando o investidor um refém dele. Ele meio que acaba obrigando um pouco você a segurar ele. Então, ele perde o sentido, né, quando faz uma questão dessa. Então, assim, tudo isso, né, numa análise que a gente faz, não é só isso, é o projeto, equipe, o que está vindo de tecnologia, o que mais? As redes sociais. Então, assim, como criptomoeda tem muitos desses questão de ter divulgação, euforia e tudo mais, quanto mais movimentada for a comunidade daquela criptomoeda, melhor. Então, por exemplo, tem uma moeda chamada Cardano, que é a minha preferida, né, para mim, minha visão de longo prazo para ela, eu acredito até que ela vai superar o Bitcoin, não em preço, né, em capitalização de mercado. Porque hoje uma Cardano custa $3. Só que ela não tem como atingir 30 e poucos mil dólares. É impossível, porque a oferta circulante dela é muito maior do que a oferta do Bitcoin. Mas em termos de valorização, ela pode atingir 30, 40, 50 dólares em alguns anos, entendeu?
É porque é o cara que eu falei, o projeto que tem todo um método científico por trás, né? Então, tudo que ele desenvolve já foi aprovado pela comunidade científica. Então, é um processo de desenvolvimento muito programado, muito estudado, muito bem feito. A comunidade apoia muito. O principal nome por trás do projeto dá a cara a tapa todo dia, ali no Twitter, YouTube, faz live, tira a dúvida do povo, faz tudo. Então, assim, além de trabalhar no projeto, ele está ali na linha de frente. Isso gera muito engajamento com a comunidade. Não é à toa que a comunidade da Cardano é muito, muito, muito apegada, vamos dizer assim. Tem muita gente que vira até que palavra que eu posso usar, né? Não sei se seria agressivo falar xiita, não sei. Tipo, os caras viram obcecado por aquela criptomoeda que não quer ver mais nada, né? Então, assim, de tanto que os caras às vezes se apaixonam, né? Por exemplo, isso explica como moedas como não sei se você já conhece a Dogecoin, né? Que eu acho que todo mundo já deve ter ouvido falar, pelo menos, que é a moeda do cachorrinho. Então, assim, é um projeto fraquíssimo, só que na tiração de onda, o Elon Musk ficou lá comentando e, de repente, o negócio começou a subir, a subir, a subir, a subir, todo mundo comprando, virou um negócio especulativo ali, que hoje está no top 10. Então, assim, tá lá, né? Explica isso aí? Não explica. É a comunidade muito forte, acabou que jogou para cima. Mas, assim, projeto não tem, é muito fraco. O projeto da Dogecoin é muito fraco, entendeu? Foi criado por brincadeira. Os caras que criaram abandonaram o projeto, só para ter uma noção, né? A própria mineração dela só é possível porque tem uma outra rede que dá para minerar ao mesmo tempo. E aí o cara minera junto, porque senão não ia minerar, né? Hoje talvez minerasse, porque hoje tá valendo, né? Mas quando 5, 6 anos atrás, quando eles fizeram isso, ninguém queria mais saber, a rede estava abandonada. Só que aí meio que salvaram a rede fazendo isso, em tom de brincadeira, mas tá aí até hoje, né? A brincadeira já durou 8 anos. Não sei até quando mais vai. Meu dinheiro eu não boto jamais num projeto desse. Beleza. Pô, show de bola. Eu saio antigamente quero nem saber disso, de criptomoeda. Aí depois foi passando os anos. Pô, parece que o negócio não morreu, não. O negócio é bom, tal. Agora tô com vontade de estudar e agora estou com vontade de investir. Valor mínimo para investir, assim, é um valor alto? Não. Vamos supor, eu quero começar. R$10. R$10. R$10 R$10 na Binance, você vai na Binance, dá para comprar com R$10. Tá. Agora, assim, se você comprar com R$10, você vai ter que negociar no par com reais. E aí o par com reais não tem muita liquidez, não tem muito volume. Então, talvez você pague aí um spreadzinho por conta disso. Se você botar 50, 70, aí já começa a negociar já direto em dólar, fica mais fácil. E tem uma liquidez maior, então o preço sai mais justo, vamos dizer assim, né? Tá. Então, assim... Mas, assim, com R$10 dá. Se a pessoa quiser investir 10. Eu até pensei, eu vou criar uma carteira para o canal, eu pensei até em fazer assim, investindo R$10 por mês, por semana, sei lá, que é para ficar assim, totalmente acessível, né? Só que aí eu fiz uma votação lá e a galera, não bote mais, bota 50 ou 100. Ah, beleza, eu vou botar. Mas assim, eu queria deixar claro que com R$10 qualquer um pode ir aos pouquinhos e montando sua carteira. Agora esse negócio aí não morreu não, o Bitcoin, né? Isso aí é toda hora. Ah, vai morrer, vai morrer. Porque é justamente isso. A queda é tão grande que parece o fim do mundo, né? Porque o cara que entrou no final ali, por exemplo, 2017, o cara entrou, o Bitcoin estava 20 mil. Aí, um ano depois, estava valendo 3 mil. Então, assim, olha o desespero que fica uma pessoa quando vê uma queda assim, de 85% no patrimônio dela. É absurdo. Agora, se o cara foi paciente, entendeu ali os fundamentos, ficou comprando todo mês, comprando todo mês, comprando todo mês, quando chegou 3 anos depois, voltou para o valor que estava antes. É lógico que é péssimo, né? A gente fazer uma compra no topo, né? do valor do mercado. Mas, infelizmente, é isso que acontece com quem entra sem estar estudando o que está fazendo, né? Tem muita noção do que está fazendo. Hoje está uns 60 mil, mais ou menos? Oi? Hoje está uns 60 mil, mais ou menos? O Bitcoin está 40 e... Deixa eu olhar aqui. Acho que está 46. Deixa eu ver. 46.500. Que eu olhei um pouco mais assim, vou olhar, acho que eu vou comprar. Até comecei a fazer um cadastro numa corretora. Aí deu erro, eu deixei para lá. Eu lembro que estava 15 mil dólares. Acho que na época. Mas depois que despencou bastante. Eu falei, ainda bem que deu erro. Mas é o que você falou. Como eu não conhecia, se eu fizesse, eu ia fazer besteira. Ia fazer merda. Exatamente. Eu quando entrei, eu estava 11... Eu entrei em 2019, tinha batido 13.500. Aí quando eu comprei, estava 11 e alguma coisa. Aí começou a cair. 11, 10, 9, 8, 7. E eu todo mês comprando. Pá. Aí quando chegou em final, mais ou menos ali em janeiro, fevereiro do ano passado, voltou, bateu 10 mil, 11 mil, coisa assim. Meu preço médio já tinha caído para 9 mil.
Aí eu tava num lucrozinho já, porque chegou a bater 10 mil, meu preço médio tava 9.500 e chegou a bater 10 mil. Aí veio o corona. Aí derrubou para 4. Aí eu, Ave Maria, não tive nem um mês de lucro, o negócio já veio, derrubou o prejuízo de novo. Aí eu fui lá e comprei. Eu comprei quando caiu para 5.600 eu comprei. Não, para 6.500 eu comprei. 5.600 eu comprei. Quando caiu para 4, eu... Rapaz, não sei se eu compro, fiquei naquela dúvida. Eu já tinha botado muito. Eu já estava com uns 30% do patrimônio já, em criptomoeda. Eu, caramba, vou botar mais 5% aí do patrimônio. Aí não tive coragem, não. Aí botei na Petrobras. Aí preferi botar, que a Petrobras acho que estava R$10, acho. Aí eu botei lá mesmo, porque já tinha concentrado muito no Bitcoin. Faltou coragem na hora do rapaz, não, já foi demais. Já foi demais. Vai que esse negócio continua caindo, né? Vai que continua caindo mais ainda. Não, deixe para lá, vamos ver. Isso é bom, né? E com tudo é complicado. É complicado, porque às vezes o cara passa mal, fica ansioso. Eu tava olhando o preço todo dia, 3 vezes no dia, eu ficava olhando o preço lá da tela para ver se o negócio mexia. Eu passei um mês aí de estar assim, meio ansioso e vendo as coisas. Por mais que assim, o mindset, eu consegui fazer minhas compras, consegui fazer as coisas, mas não foi bom passar por aquilo. Então, depois que voltou a subir, eu reajustei meu patrimônio para ficar de uma forma que eu ficasse mais confortável, justamente por conta disso. Porque eu sei o que eu senti e não quero sentir de novo. Então, foi meu batismo, né, do mercado. Eu nunca tinha passado, nem nas ações, nem nas criptomoedas, eu nunca tinha passado por uma queda. E ali já veio daquele jeito. E aí, meu patrimônio, o total, né, naquela época, eu tinha 80% em ações e 20% em cripto. Não tinha nada em renda fixa. E aí, meu gerenciamento de risco, como a gente sabe, né, que a gente do mercado, sabe que toda vez que tem uma doença, alguma coisa, sempre tem uma queda no mercado. Eu decidi, o risco de pandemia, não sei o quê, sempre tem uma queda no mercado. Aí, eu já sabia, não, vai ter, de certeza que vai ter alguma coisa. Aí, não, já vou fazer um caixa. Porque meu método era, eu estava estudando ainda, buy and hold, né? Dane-se, vai ser 100% de renda variável a longo prazo. Não vou nem ter nada de renda fixa. Nem de caixa, nem nada. Aí, quando chegou nesse momento, não, acho que eu vou fazer um caixazinho sim. Aí consegui botei, era para fazer, eu ia botar 50%, né? Só que a ganância não deixou, eu botei 25%. Aí botei 25% de caixa. Era para comprar dólar, também não comprei. Eu tava já vinha desde de junho de 2019, o pessoal falando que era para comprar dólar, o pessoal que acompanha. Compre dólar, compre dólar, compre dólar. E eu nem comprar, tava 3,80 na época. Eu não comprei. Ia pagar 5 cacetada depois. Mas aprendizado, né? O meu patrimônio, ele tinha, mesmo com as criptos caindo, como as ações estavam subindo, eu estava com quase 50% de ganho em alguns meses. Acho que foi em 8, 9 meses, não lembro. E aí, quando veio o Corona Crash, mesmo com caixa que eu fiz, eu cheguei a ficar com uns 10% de prejuízo ainda. Mesmo com caixa que eu fiz. Então, imagine se eu não tivesse feito caixa. Né? Porque eu ainda conseguia aproveitar para comprar um pouquinho. E eu não ia nem comprar esse pouquinho se eu não tivesse. E ainda ia sofrer mais ainda, né? O patrimônio não ia cair 10%, ia cair 30%, 40%, 50%. Então, assim... Caiu, acho que uns 60%, 70%. Não? Eu estava muito a renda variável. Muito, ações imobiliárias. E aí é aquela história, né? Bate o olho, bom, agora está provando tudo que eu li. Vamos seguir. Comprando o que deu, vendi até as cuecas para comprar o que dá. Aproveitar a oportunidade. Deu bom. Isso foi no primeiro circuit break, porque depois teve ação, né, Thiago? Hoje eu compro tudo, vou vender minha casa. Nossa. Na hora que deu o primeiro circuit breaker, já comprou até a alma. Mais 5, né? Mas é isso. Cara, vai agradecer muito a aula aí. E agora vou passar a estudar mais de perto, acompanhar o canal mais de perto, porque vou botar o pezinho aí em criptomoeda. Quiser me usar de molha o pezinho. Ao vivo, abrindo conta, quiser me usar de cobaia do seu canal mostrando, a gente combina, eu abro a conta e que abre a Primeiro conta. Investimento, né? Eu já ensinei lá, já fiz um vídeo lá para a galera que não sabe, né, como é que abre a conta, como é que faz as coisas certinhas. Eu fiz lá. É massa, né? Pegar alguém assim, um caso mesmo. Não, vamos criar aqui, vamos ver como é. É interessante. Para a galera que está começando aí, criar coragem também, né? De fazer as coisas. É isso aí, cara. Obrigadão, cara. Mais uma dúvida aí? Beleza, pô. Oi? Sérgio? Não, beleza. Show de bola. Eu gostei bastante. Eu andei dando umas estudadas referente a cripto e realmente abre o olho, né? Para a gente
poder dar uma olhada aí numa oportunidade de uma evolução da tecnologia, né, onde a gente pode estar navegando, né, fora dos convencional. Vou dar mais um exemplo aí de caso de uso. É uma criptomoeda que eu venho falando bastante, né? Porque eu estou representando a comunidade brasileira aqui dela, que é a COT, né? A COT. Ela é uma moeda totalmente focada em resolver problema de comerciante. Então, o que o cara faz? Quem tem comércio sabe que quando alguém compra no débito, demora um dia útil, no mínimo, aí para cair o dinheiro no caixa. O cara já pagou, mas demora um dia, dois para cair na conta do comerciante. Se for no crédito e não quiser pagar taxas altas, vai demorar 14 dias, 30 dias. E aí a COT está resolvendo isso. Ele montou uma rede, né, um ecossistema, que o comerciante recebe a liquidação imediata. Então, fez a compra, já está com ele, o dinheiro. Isso vai otimizar, né, o fluxo de caixa desses comerciantes, tanto que a maioria dos comerciantes que tem parceria com eles assinam o NDA, né, que é para não divulgar, então eles querem ter a vantagem competitiva, eles acertam com a rede, mas dizem, não é para divulgar para ninguém não, porque eu quero ter minha vantagem competitiva aqui, que eu estou reduzindo meus custos. E está tendo o fluxo de caixa também. Então, assim, eles estão resolvendo esse tipo de problema, eles também estão criando um ecossistema financeiro, que eu falei, esse negócio de empréstimo, essas coisas todas, eles também estão se desenvolvendo nesse sentido, mas o foco inicial deles foi esse, de criar uma solução de sistema de pagamento. Então, eles vão ter banco, cartão de crédito, já está para sair também. Tem essa questão do comerciante poder pagar, ele vai poder receber, ele escolhe com que moeda ele pode receber, e o consumidor pode escolher com qual paga. Então, mesmo que eu queira pagar com criptomoeda e o comerciante não aceite criptomoeda, vai fazer uma conversão lá na hora. Então, assim, é fantástico. Os caras estão desenvolvendo aí um sistema de pagamento e eles já estão fazendo tudo já preparado para a regulamentação, né? Então, todo mundo que utiliza a moeda deles de forma nativa precisa fazer um processo de identificação. Então, porque eles já estão pensando no futuro, né? Porque o comerciante, ele precisa disso, né? Ele precisa inclusive, se o cara receber em criptomoedas, automaticamente é convertível para uma moeda estável. Então, assim, o cara diz, eu aceito receber em todas essas moedas aqui, mas eu quero que o meu rendimento venha em dólar. Então, na hora que o cara recebe o pagamento, já vira dólar, e o cara escolhe se manda para a conta bancária ou se deixa lá rendendo juros na conta da própria moeda. Então, assim, são caras que estão resolvendo problemas, né? Eles estão... Esse negócio da liquidação instantânea eu achei fantástico quando eu vi. Aí comecei a me aprofundar no projeto, entender melhor como funcionava, e aí botei até um percentual alto no meu patrimônio dele, das minhas apostas, assim, dos projetos que não são tão grandes ainda, é a minha maior aposta hoje por conta disso, porque eu estou muito otimista, né, em relação ao projeto, depois que eu comecei a estudar. Tanto é que eu estou representando, assim, não é oficial, né? Minha representação não é oficial. É uma comunidade de brasileiros que investe nele, inclusive um dos caras lá é nó da rede, né, um dos caras lá, e aí a gente divulga para a galera conhecer o projeto. Mas você vê que eu falo às vezes de preço nos vídeos, porque o povo pergunta, né? Você acha que vai bater quanto, não sei o quê. Mas os meus vídeos, a princípio, são todos voltados para os fundamentos do projeto, para a galera conhecer o que é o projeto. Porque eu vou dizer, vai bater tanto. Aí o cara me vê, hoje não, que eu tenho 2.000 e poucos inscritos, mas imagine que daqui a pouco eu tenha 50 mil, tem uns caras aí que tem. Aí o cara diz, não, vai bater não sei quanto. Aí 50 mil pessoas vão comprar o negócio, porque eu disse que ia bater não sei quanto o valor. O cara nem sabe o que o projeto faz. Então, assim, eu foco muito nisso. É assim, o projeto tem isso aqui. Você quer botar seu dinheiro nele? Coloque, sua conta de risco. Entendeu? A ideia é mais ou menos essa mesmo, quando eu falo dos fundamentos. Maravilha. Cara, show de bola. Próxima meta agora é abrir a conta. Já vou. Beleza. Obrigadão. Eu vou gerar o link depois. Aí eu te mando o link da aula. Você ficar com a aula também gravada. Tranquilo. Beleza? Beleza. Vou guardar de recordação aqui. Tiagão. Muito obrigado. Valeu, Thiago. Valeu, Sérgio. Até mais. Show de bola. Show de bola. Show. Valeu. 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 Falou. Falou. Valeu. Falou.